Capítulo 8, no qual Peter tem problemas com o encantamento. Ah, senhora, senhor, arquejou a criada. Tive de deixá-los entrar. O pequenino estava tão aborrecido. Ela disse isso para uma sala repleta de confusão. Todos se levantaram e alguém derrubou uma xícara de chá. Sim, correu para resgatar a xícara e o rei correu, passando por ele a fim de apanhar a travessa de panquecas. A senhora Pendragon se levantou com Morgan nos braços, ainda lançando um olhar furioso ao outro menino, enquanto a criatura azul, em forma de gota, balançava-se diante de seu rosto. Não foi culpa minha, Sophie, ela repetia, numa voz agitada e crepitante. Juro que não foi culpa minha. Não conseguimos fazer Morgan parar de chorar chamando você. A princesa Hilda pôs-se de pé, tranquilizadora. Você pode ir, disse ela à criada. Não há motivo para ninguém ficar aborrecido. Sophie, querida, eu não fazia ideia de que você não tinha uma babá. Não, não tenho. Eu esperava ter um descanso, afirmou a senhora Pendragon. Esperava, acrescentou, fuzilando com o olhar o garotinho angelical, que um mago e um demônio do fogo pudessem juntos controlar um menino. Homens, disse a princesa, não tenho uma opinião muito favorável sobre a habilidade dos homens de controlar qualquer coisa. Naturalmente, Morgan e o outro garotinho serão nossos hóspedes também, agora que estão aqui. Que tipo de acomodação um demônio do fogo requer? Perguntou ela ao cavalheiro inexpressivo. Ele parecia totalmente confuso. Eu agradeceria uma boa lareira com lenha queimando, crepitou o demônio do fogo. Vejo que tem uma boa nesta sala. Isto é tudo de que preciso. A propósito, eu sou Calcifer, senhora. Tanto a princesa quanto o cavalheiro inexpressivo pareceram aliviados. Sim, eu sei, respondeu a princesa. Tivemos um breve encontro em Ingary há 2 anos. E quem é este outro amiguinho? Perguntou o rei jovialmente. Wolf é minha titia, respondeu o garotinho numa doce voz cesseante, erguendo o rosto angelical e os imensos olhos azuis para o rei. A senhora Pendragon parecia insultada. Prazer em conhecê-lo, disse o rei. E qual é o seu nome, meu homenzinho? Faísca, sussurrou o garotinho, baixando timidamente a cabeça coberta de cachos louros. Como uma panqueca, Faísca, disse o rei cordialmente, estendendo-lhe a travessa. Obrigado, replicou Faísca com gravidade, pegando uma panqueca. Nisso, Morgan estendeu uma mãozinha gorducha e imperiosa e começou a gritar eu, até o rei lhe dar uma panqueca também. A senhora Pendragon sentou Morgan em um sofá para que ele comesse. Sam olhou ao redor e engenhosamente pegou no carrinho de chá um pano, que deu a ele. De imediato o pano ficou encharcado de manteiga. Morgan dirigiu um sorriso radiante a Sam, à princesa, à dama de companhia e ao chanceler, com o rostinho todo gorducho. Panqueca, disse ele. Panqueca gotosa. Enquanto isso se passava, Charmaine notou que a senhora Pendragon havia de alguma forma prendido o pequeno faísca atrás do sofá no qual estava sentada. Charmaine não pôde deixar de ouvir a senhora Pendragon perguntar: O que acha que está fazendo, Hole? Ela parecia tão furiosa que Desamparada pulou para o colo de Charmaine e ficou encolhida ali. Eles esqueceram de me convidar, replicou a doce vozinha de Faísca. Foi tolice. Você não pode resolver essa confusão sozinha. Fofi, você precisa de mim. Não, não preciso, retorquiu Sophie. E você precisa falar desse modo? Sim, disse Faísca. Dan? Exclamou Sophie. Isso não é engraçado, Ho. E você arrastou Morgan até aqui? Estou lhe dizendo, Faísca interrompeu, que Morgan não parou de chorar desde que você partiu. Pergunte a Calcifer. Você não acredita em mim? Calcifer é tão ruim quanto você, disse Sophie, exaltada. Não acredito que vocês dois tenham sequer tentado fazê-lo parar. Tentaram? Vocês só estavam procurando uma desculpa para fazer essa encenação diante da pobre princesa Hilda. Ela precisa de nós. Wolfie, disse Faísca gravemente.
Charmaine estava fascinada com toda essa conversa, mas infelizmente Morgan procurou a mãe nesse exato momento e avistou Desamparada tremendo no joelho de Charmaine. Então soltou um grito de cacholinho, desceu do sofá, pisando no pano enquanto andava e correu para Desamparada com as mãos amanteigadas estendidas. Desamparada saltou, desesperada, para as costas do sofá, onde ficou latindo. E latia como uma versão esganiçada de alguém com uma tosse seca. Charmaine foi forçada a pegá-la no colo e recuar, pondo-se fora do alcance de Morgan, de modo que tudo o que ouviu do que se seguiu da estranha conversa atrás do sofá foi a Sra. Pendragon dizendo algo sobre mandar faísca, ou seria o nome dele Hole, para a cama sem jantar, e Faísca desafiando-a a tentar fazer isso. Quando Desamparada se aquietou, Faísca disse melancólico: Você não acha nem que for bonitinho? Ouviu-se então um estranho estampido oco, como se a Sra. Pendragon tivesse esquecido as boas maneiras a ponto de bater os pés. Sim, Charmaine ouviu-a dizer. Odiosamente bonitinho. Bem, disse a princesa Hilda perto da lareira, enquanto Charmaine ainda recuava, afastando-se de Morgan. As coisas certamente ficaram animadas com crianças por perto. Sam, dê um bolinho a Morgan rápido. Morgan imediatamente mudou de direção e correu para Sam e os bolinhos. Charmaine ouviu o próprio cabelo crepitar, olhou à sua volta e descobriu o demônio do fogo flutuando ao lado de seu ombro, olhando-a com olhos cor de laranja flamejantes. Quem é você? Perguntou o demônio. O coração de Charmaine bateu um pouco mais forte, embora Desamparada parecesse perfeitamente calma. Se eu não tivesse acabado de encontrar um Lubok, pensou Charmaine, ficaria com muito medo desse Calcifer. Sou apenas ajudante temporário na biblioteca, disse ela. Então vamos precisar falar com você mais tarde, crepitou Calcifer. Você cheira a magia, sabia? Você e sua cadelinha. Ela não é minha, pertence a um mago, disse Charmaine. Esse tal mago Norland. Que parece ter atrapalhado as coisas? Perguntou Calcifer. Eu não acho que o tio avô William tenha atrapalhado nada, replicou Charmaine. Ele é uma boa pessoa. Parece que ele procurou em todos os lugares errados, disse Calcifer. Não é preciso ser ruim para atrapalhar as coisas. Olhe só Morgan. E então sumiu. Ele tinha capacidade, pensou Charmaine, de desaparecer em um lugar e aparecer em outro, como uma libélula voejando em um lago. O rei aproximou-se de Charmaine, limpando as mãos jovialmente em um guardanapo grande e limpo. Melhor voltamos ao trabalho, minha querida. Temos de arrumar as coisas para encerrar. Sim, senhor, concordou Charmaine, e seguiu em direção à porta. Antes que alcançassem a saída, o angelical Faísca conseguiu escapar da zangada Sra. Pendragon e puxou a manga da dama de companhia. Por favor, pediu ele, encantador. A senhora tem algum brinquedo? A senhora pareceu estupefata. Eu não tenho brinquedos, querido, disse ela. Morgan captou a palavra. Brinquedo! Gritou, acenando ambos os braços, como um bolinho amanteigado apertado em uma das mãos. Brinquedo! Brinquedo! Uma caixinha de surpresas pousou diante de Morgan, abrindo a tampa, e um boneco saltou com um toim. Uma grande casa de bonecas aterrissou ao lado dele, seguida por uma chuva de velhos ursos de pelúcia. Um instante depois, um cavalinho de pau gasto surgiu perto do carrinho de chá. Morgan gritou encantado. Acho melhor deixarmos minha filha cuidar de seus convidados, disse o rei, conduzindo Charmaine desamparada para fora do salão. Ele fechou a porta no momento em que mais e mais brinquedos surgiam e o menino Faísca parecia muitíssimo sério, enquanto todos os outros corriam de um lado para o outro numa grande confusão. Os magos, com frequência, são hóspedes muito ativos, observou o rei no caminho de volta à biblioteca. Embora eu não tivesse a menor ideia de que começassem tão cedo, um tanto difícil para as mães, imagino. Meia hora depois, Charmaine estava no caminho de volta para a casa do tio-avô William, com Desamparada seguindo-a, parecendo tão circunspecta quanto o menino Faísca. Poxa, disse Charmaine a ela. Sabe, Desamparada, nunca vivi tanto em 3 dias. Nunca. Mesmo assim, ainda se sentia um tanto tristonha.
Fazia sentido que o rei lhe passasse as contas e cartas de amor, mas Charmaine queria tanto que pudessem alternar com os livros. Ela teria adorado passar parte do dia pelo menos folheando um volume encadernado em couro, antigo e bolorento. Era o que esperava. Mas não tinha problema. Assim que chegasse à casa do tio-avô William, poderia isolar-se com a varinha de 12 ramos, ou talvez Memórias de um Exorcista fosse melhor, pois parecia o tipo de livro mais adequado para ler à luz do dia, ou tentar um título totalmente diferente, quem sabe? Ela aguardava tão ansiosa o momento de poder fazer uma boa leitura que mal percebeu a caminhada, exceto para voltar a pegar Desamparada quando ela começou a ofegar e andar com dificuldade. Com Desamparada nos braços, abriu o portão do tio-avô William com um chute e viu-se frente a frente com Rolo no meio do caminho, olhando mal-humorada seu pequeno rostinho azul. O que foi agora? Charmaine perguntou a ele. Seriamente considerou pegar Rolo também e jogá-lo em meias hortênsias. Ele era pequeno bastante para ser facilmente arremessado, mesmo ela estando com um braço ocupado com Desamparada. Aqueles cachos de flores que você espalhou pela mesa lá fora, disse Rolo. Você espera que eu os colhe de volta ou algo assim? Não, é óbvio que não, disse Charmaine. Eles estão secando ao sol. Então eu os levarei para dentro. Exclamou Rolo. Embelezando a casa, é? O que você pensa que o mago vai achar disso? Não é da sua conta, disse Charming com insolência. E seguiu em frente, obrigando Rolo a pular fora de seu caminho. Ele gritou alguma coisa às costas dela quando ela abria a porta da frente, mas Charming não se deu ao trabalho de ouvir. Sabia que era algo grosseiro. Bateu a porta na cara dele. Lá dentro, na sala era mais do que de mofo. Parecia um lago estagnado. Charmaine pôs Desamparada no chão e fungou, desconfiada. Desamparada fez o mesmo. Dedos marrons e compridos de alguma coisa escorriam por baixo da porta que dava para a cozinha. Desamparada foi até lá na pontinha dos pés, com cautela. Charmaine, igualmente cautelosa, esticou o pé e com o dedo cutucou o fio marrom mais próximo. Parecia que estava pisando em um pântano. Ah, o que foi que Peter fez agora? Perguntou-se Charmaine. Então abriu a porta. 5 centímetros de água ondulavam sobre todo o chão da cozinha. Charmaine podia ver a água encharcando as 6 sacolas de roupas sujas ao lado da pia. Hã? Dan! Ela gritou. Então fechou a porta rapidamente. Tornou a abri-la e virou à esquerda. O corredor também estava coberto de água. A luz do sol vinda da janela na extremidade cintilava na água de uma forma que sugeria uma forte corrente vindo do banheiro. Furiosa, Charmaine chapinhou até lá. Tudo que eu queria era me sentar e ler um livro, pensou ela. E chego em casa e encontro uma inundação. Quando alcançou o banheiro, com Desamparada patinhando, infeliz atrás dela, a porta se abriu e Peter saiu em disparada com a frente da roupa molhada, parecendo totalmente atormentado. Estava descalço, com a calça enrolada até o joelho. Ah, que bom que você está de volta, disse ele, antes que Charmaine pudesse falar. Tem um buraco em um dos canos aqui. Já tentei 6 feitiços diferentes para fazer cessar o vazamento, mas tudo que consegui foi mudá-lo de lugar. Eu estava indo desligar a água naquele tanque lanudo. Ou pelo menos tentar. Mas talvez você possa fazer alguma coisa. Tanque lanudo? Perguntou Charmaine. Ah, você se refere àquela coisa coberta de peles azuis. O que o faz pensar que aquilo vai adiantar alguma coisa? Está tudo inundado? Foi a única coisa que eu não tentei, Peter resmungou. A água tem de vir de lá, de alguma forma. Você pode ouvi-la gotejando. Pensei que poderia encontrar uma válvula de regulagem. Ah, você é um inútil, Charmaine rosnou. Deixe-me dar uma olhada. Ela empurrou Peter para um lado e precipitou-se no banheiro, erguendo um lençol de água enquanto andava. Havia de fato um buraco. Um dos canos entre a pia e a banheira tinha uma rachadura longitudinal, e a água jorrava dali como em uma alegre fonte. Aqui e ali, ao longo do cano, havia pedaços amorfos de massa cinza de aspecto mágico, que deviam ser os 6 feitiços inúteis de Peter. Isso tudo é culpa dele, reclamou para si mesma. Foi ele que deixou os canos incandescentes. Ah, francamente. Ela correu para a rachadura de onde a água vazava e, furiosa, plantou as 2 mãos ali.
Pare com isso, ordenou. A água espirrou por baixo de suas mãos, atingindo-lhe o rosto. Pare agora mesmo! A única coisa que aconteceu foi a rachadura deslizar para o lado, escapando de seus dedos cerca de 15 centímetros e borrifar água em seu rabo de cavalo e no ombro direito. Charmaine juntou as mãos em concha para cobri-la novamente. Pare com isso! Pare! A fenda moveu-se de lado outra vez. Então é assim, não é? Disse Charmaine. E tornou a cobri-la. A rachadura afastou-se. Ela a seguiu com as mãos. Em questão de instantes, ela a tinha encurralada acima da banheira, a água borrifando inofensiva na banheira e escoando pelo ralo. Ela a manteve ali, escorando no cano com uma das mãos, enquanto pensava no que fazer a seguir. É de admirar que Peter não tenha pensado nisso, pensou ela, em vez de ficar correndo por aí lançando feitiços inúteis. Tio avô William, chamou. Como faço o cano do banheiro parar de vazar? Não houve resposta. Obviamente, isso não era algo que o tio avô William pensasse que Charmaine precisaria saber. Não creio que ele saiba muito sobre encanamento, disse Peter da porta. Tampouco navalize algo útil. Tirei tudo para ver. Ah, você fez isso? Perguntou Charmaine, desdenhosa. É algumas coisas que estão ali são interessantes de verdade, disse Peter. Vou lhe mostrar se você... Fique quieto e me deixe pensar, advertiu Charmaine, rispidamente. Peter pareceu perceber que Charmaine talvez não estivesse de muito bom humor. Ele parou de falar e esperou enquanto ela se mantinha de pé, na banheira, apoiada no canto, pensando. Era preciso atacar esse vazamento de duas formas para que a rachadura não pudesse deslizar de novo. Primeiro fixá-lo em algum lugar e então cobrir. Mas como? Rápido, antes que meus pés fiquem encharcados. Peter, disse ela, vai e me traga alguns panos de prato, pelo menos 3. Para quê? Perguntou Peter. Você não acha? Agora! Ordenou Charmaine. Para seu alívio, Peter foi chapinhando com raiva, resmungando sobre gente autoritária e mal-humorada. Charmaine fingiu não ouvir. Enquanto isso, ela não ousava largar a rachadura, que continuava a espargir água, deixando-a cada vez mais molhada. Ah, maldito Peter! Ela colocou a outra mão na extremidade mais distante da fenda e começou a empurrar e deslizar as mãos juntas o mais forte que podia. Feche! Ordenou o cano. Pare de vazar e feche! A água jorrou impertinente em seu rosto. Ela podia sentir a rachadura tentando deslizar, mas se recusou a deixá-la. Charmaine empurrou e empurrou. Eu posso fazer mágica. Ela dirigiu seu cano em pensamento. Eu fiz um feitiço. Posso fazer você fechar. Então feche! E funcionou, quando Peter voltou chapinhando com apenas 2 panos de prato, dizendo que aqueles foram os que conseguira achar. Charmaine estava encharcada até a roupa de baixo, mas o cano se encontrava novamente inteiro. Charmaine pegou os panos de prato e os enrolou no cano, onde antes estivera a fenda. Então pegou a longa escova para as costas ao lado da banheira. Esta era a única coisa remotamente semelhante ao bastão de um mago que ela conseguia ver, e bateu nos panos com ele. Fique aí, não ouse em sair do lugar, disse os panos, batendo na fenda remendada. Fique fechada, ordenou, ou vai ser pior para você. Depois disso, voltou a escova para os feitiços, cinzentos e amorfos, de Peter e bateu neles também. Vão, disse-lhes ela. Vão embora, vocês são inúteis. E todos obedientemente desapareceram. Charmaine, tomada por uma sensação de grande poder, bateu na torneira de água quente ao lado de seus joelhos. Fique quente novamente, disse. E vamos deixar de bobagens. E vocês? Acrescentou ela, esticando-se para bater na torneira quente da pia. Ambas quentes, mas não quente demais. Ou eu vou lhes passar um sermão, mas vocês continuem frias. Ela instruiu as torneiras frias, batendo nelas. Por fim, Charmaine saiu do banheiro, espadanando na água e bateu com a escova no chão. E você, vá, ande, seque, escoe, agora, ou vai se ver comigo? Peter avançou até a pia, abriu a torneira quente e manteve a mão debaixo dela. Está quente? Exclamou ele. Você conseguiu? Que alívio! Obrigado. Disse Charmaine, encharcada, com frio e rabugenta. Agora vou vestir roupas secas e ler um livro. Você não vai me ajudar a enxaguar o chão, então? Perguntou Peter, um tanto pateticamente. Charmaine não via por que deveria, mas seus olhos caíram na pobre desamparada, lutando para chegar até ela, com a água batendo em sua barriga.
Não parecia que a escova para as costas houvesse funcionado no chão. Ah, muito bem, suspirou ela. Mas eu já tive um dia de trabalho. Você também. Eu também, disse Peter, sentido. Corri o dia todo tentando parar o vazamento daquele cano. Mas vamos secar a cozinha, pelo menos. Como o fogo ainda saltava e crepitava na lareira da cozinha, não estava muito diferente de um banho a vapor por lá. Charmey avançou em meio à água tépida e abriu a janela, com exceção das sacolas de roupa suja que se multiplicavam misteriosamente e que estavam ensopadas tudo, exceto o chão, estava seco. Inclusive a valise, aberta sobre a mesa. Atrás de Charmaine, Peter falava estranhas palavras e desamparada choramingava. Charmaine deu meia volta e deparou com Peter com os braços estendidos. Pequenas chamas bruxuleavam neles, dos dedos aos ombros. Sequem! Oh, águas no chão! Entoou ele. As chamas começaram a arder em seus cabelos e na frente de seu corpo molhado também. Seu rosto mudou de presunçoso para alarmado. Ah, céus! Exclamou ele. Ao dizer isso, as chamas se espalharam por todo o seu corpo, e ele começou a queimar com intensidade. A essa altura, ele estava visivelmente apavorado. Está quente! Socorro! Charmaine correu para ele, agarrou um de seus braços em chamas e o empurrou para a água no chão. Não adiantou nada. Charmaine olhou a extraordinária visão de chamas bruxuleando debaixo d'água e bolhas que surgiam chiando ao redor de Peter, onde a água começava a ferver, e o puxou para cima de novo, rapidamente num chuveiro de água quente e vapor. Cancele isso! Gritou ela, tirando as mãos da manga quente dele. Que feitiço você usou? Eu não sei como, gemeu Peter. Que feitiço? Charmaine berrou para ele. Foi o feitiço para deter inundações do livro de palimpsesto, disse Peter. E eu não tenho a menor ideia de como cancelá-lo. Ah, como você é estúpido! Gritou Charmaine. Ela o agarrou por um ombro flamejante e o sacudiu. Cancele o feitiço! Disse ela. Ah, feitiço! Eu ordeno que você cancele imediatamente! O feitiço obedeceu. Charmaine ficou ali, sacudindo a mão chamuscada e vendo as chamas desaparecendo com um chiado, uma nuvem de vapor e um cheiro úmido queimado. Peter estava todo cheio de fuligem e amarfanhado. Seu rosto e suas mãos tinham um tom cor-de-rosa brilhante e seu cabelo estava visivelmente mais curto. Obrigado, disse ele, deixando-se cair com alívio. Charmaine o puxou, fazendo-o ficar de pé. Ah, você cheira a cabelo queimado. Como pode ser tão estúpido? Que outros feitiços você anda fazendo? Nenhum, disse Peter, arrancando os chumaços queimados de seus cabelos. Charmaine tinha certeza de que ele estava mentindo, mas Peter não iria admitir. E não foi assim tão estúpido, argumentou ele. Olhe para o chão. Charmaine olhou para baixo e viu que quase toda a água havia desaparecido. O piso era mais uma vez apenas ladrilhos, molhados, brilhantes e fumegantes, mas não estavam mais encobertos pela água. Então você teve muita sorte, disse ela. Eu tenho, quase sempre, replicou Peter. Minha mãe também diz isso, sempre que lança um feitiço que dá errado. Acho que vou ter de trocar de roupa. Eu também, disse Charmaine. Eles passaram pela porta interna, onde Peter tentou virar à direita e Charmaine o empurrou para a esquerda, de modo que seguiram em frente e chegaram à sala de estar. Os rastros molhados no carpete ali estavam evaporando e secando rapidamente, mas a sala ainda tinha um cheiro horrível. Charmaine bufou. Fez Peter dar meia volta e o empurrou para a esquerda, atravessando novamente a porta. Ali o corredor estava úmido, mas não mais cheio de água. Vê? Perguntou Peter, seguindo para o quarto. Funcionou. Disse Charmaine, entrando em seu quarto. Imagino o que mais ele fez. Não confio nem um pouco nele. Suas melhores roupas estavam bagunçadas e molhadas. Charmaine as tirou com tristeza e as pendurou pelo quarto para que secassem. E nada iria tirar a grande marca de chamuscado na frente de seu melhor casaco. Ela teria de usar roupas comuns no dia seguinte, quando fosse para a mansão real. Eu vou arriscar deixar Peter sozinho aqui? Perguntou-se. Aposto que ele vai passar o tempo fazendo experiências com feitiços. Eu sei que eu passaria. Ela deu de ombros levemente, ao perceber que na realidade não era em nada melhor do que Peter. Ela tampouco fora capaz de resistir aos feitiços do livro de palimpsesto. Sentia-se muito mais indulgente em relação a Peter quando voltou à cozinha, novamente seca, exceto pelos cabelos, e usando roupas mais velhas e chinelos.
Descubra como pedir o jantar, disse Peter, enquanto Charmaine colocava os sapatos molhados para secar na lareira. Estou morrendo de fome. Ele parecia muito mais confortável no velho conjunto azul do que chegara ali. Tem comida na bolsa que mamãe trouxe ontem, disse Charmaine, ocupada em arrumar os sapatos no melhor lugar. Não, não tem, disse Peter. Eu comi tudo no almoço. Charmaine parou de se sentir indulgente em relação a ele. Esganado, disse ela, batendo na lareira para conseguir comida para a desamparada. Esta, apesar de todas as panquecas que havia comido na mansão real, ficou encantada ao ver a tigelinha de cachorro. Você é um esganado, repetiu Charmaine, esperando que Desamparada comesse. Onde põe tudo isso? Tio avô William, como conseguiram jantar? A voz bondosa agora estava muito tênue. Basta bater a porta da despensa e dizer jantar, minha querida. Peter chegou à despensa primeiro. Jantar! Gritou ele, batendo com força na porta. Ouviu-se um som pesado vindo da mesa. Ambos voltaram-se naquela direção. Ali, ao lado da valise aberta, havia uma pequena costela de cordeiro, 2 cebolas e um nabo. Charmaine e Peter fitaram aquelas coisas. Tudo cru? Exclamou Peter, perplexo. E pouco, observou Charmaine. Você sabe cozinhar isso? Não, disse Peter. Minha mãe é quem cozinha lá em casa. Ah, disse Charmaine. Francamente. Capítulo 9. Como a casa do tio avô William provou ter muitos caminhos. Então Peter e Charmaine naturalmente correram para a lareira. Desamparada saiu rapidamente do caminho, enquanto um após o outro eles batiam no console da lareira e gritavam: Café da manhã! Mas, aparentemente, esse feitiço só funcionava pela manhã. Eu ficaria feliz até com peixe defumado, disse Charmaine, examinando infeliz as 2 bandejas. Ali havia pães, mel e suco de laranja, nada mais. Eu sei cozinhar ovos, disse Peter. Será que Desamparada come essa costela de cordeiro? Ela come praticamente qualquer coisa, respondeu Charmaine. Está tão mal quanto a gente. O nabo, porém, eu não creio que ela vá comer. Eu não comeria. O jantar, nesse dia, foi um tanto insatisfatório. Os ovos que Peter cozinhou ficaram, bem, duros. A fim de desviar a atenção de Charmaine deles, Peter lhe perguntou sobre o dia na mansão real. Ela contou, querendo desviar a atenção de ambos do modo como ovos cozidos duros não se misturavam com mel. Peter ficou muito intrigado pela maneira como o rei parecia estar à procura de ouro, e ainda mais intrigado com a chegada de Morgan e Faísca. E o demônio do fogo? Perguntou ele. 2 criancinhas com poderes mágicos e um demônio do fogo? Aposto que a princesa está ocupadíssima. Quanto tempo eles vão ficar? Não sei, ninguém falou, respondeu Charmaine. Então aposto com você. Então aposto com você 2 chás da tarde e um café da manhã, como a princesa se põe para fora, os põe para fora antes do fim de semana, disse Peter. Já terminou de comer? Então quero que dê uma olhada na valise do seu tio-avô. Mas eu quero ler um livro, protestou Charmaine. Não, não quer, disse Peter. Você pode fazer isso em outra hora. A valise está cheia de coisas que você precisa saber. Vou mostrar. Ele empurrou as bandejas de café da manhã para um lado e puxou a valise para perto dela. Charmaine suspirou e colocou os óculos. A valise estava cheia de papel até a borda. E em cima de tudo havia um bilhete escrito na letra bonita, mas trêmula do tio-avô William. Para Charmaine, dizia. Chave da casa. Debaixo dele, ela encontrou uma grande folha de papel com um desenho de um emaranhado de linhas desordenadas. Em cima delas, espaçadamente, desenhos de caixas etiquetadas, e cada linha terminava em uma seta na borda da página, com a palavra inexplorado escrita ao lado. Isso aqui é a consulta rápida, disse Peter quando Charmaine pegou o papel. O restante do material na valise é o mapa propriamente dito. Ele se desdobra. Olhe. Ele pegou a próxima folha de papel e puxou, e ela se ergueu com a folha seguinte unida a ela, e então a seguinte, dobradas para cima e para baixo, para se encaixar na valise. Sobre a mesa agora estava um imenso zigue-zague. Charmaine olhou para aquilo, indignada. Cada folha mostrava quartos e corredores cuidadosamente desenhados, e havia
anotações esmeradas ao lado de cada detalhe. As anotações diziam coisas como vire à esquerda 2 vezes aqui, e 2 passos para a direita, e um para a esquerda aqui. Os quartos tinham blocos de texto neles, alguns simples como cozinha e outros mais eloquentes como o que dizia meu depósito de suprimentos mágicos mantidos constantemente abastecidos por um feitiço de consumo do qual tenho muito orgulho. Por favor, observe que os ingredientes na parede da esquerda são todos altamente perigosos e devem ser manuseados com grande cuidado. E algumas das folhas ligadas pareciam corredores entrecruzados, identificados como para a inexplorada seção norte, para kobolds, para a cisterna principal ou para o salão de baile. Duvido que algum dia encontraremos uma utilidade para isso. Eu tinha razão em manter essa valise fechada, disse Charmaine. É o mapa mais confuso que já vi na vida. Não pode ser tudo dessa casa. Mas é. Ela é enorme, disse Peter. E se você olhar, verá que a forma como o mapa está dobrado é uma pista para para o acesso a diferentes partes dela. Veja, aqui está a sala de estar no alto da página. Mas se você passar para a página seguinte, não vê nem o estúdio nem os quartos, porque estes estão dobrados para trás. O que temos aqui é a cozinha, porque, porque ela está dobrada da mesma maneira. A cabeça de Charmaine começou a rodar. Ela fechou os ouvidos para as entusiásticas explicações de Peter e olhou para as linhas desordenadas no pedaço de papel que tinha nas mãos. Quase parecia mais fácil. Pelo menos ela pôde ver a cozinha bem no meio de tudo. E quartos, e piscina, e estúdio. Piscina? Não devia ser verdade, certamente. Uma interessante espiral levará à direita debaixo dessas caixas, em um emaranhado contendo outra caixa etiquetada. Sala de conferência. Uma seta saía dessa caixa com a legenda para a mansão real. Ah! Exclamou ela. Daqui se pode chegar à casa do rei? Saindo para uma campina na montanha, onde se lê estábulo. Mas eu não consigo ver ainda como se chega lá saindo desta oficina, expôs Peter, desdobrando mais um zigue-zague. E aqui está o depósito de alimentos. A legenda diz, operado pelo feitiço de êxtase. Gostaria de saber como suspendê-lo, mas o que me interessa de fato são os lugares como este aqui. Onde ele escreveu espaço de armazenagem? Só lixo? Preciso investigar um dia. Você acha que ele criou esse espaço alterado sozinho? Ou já o encontrou lá quando se mudou? Ele o encontrou, disse Charmaine. Por essas setas que dizem inexplorado, dá para ver que ele não sabe o que há mais adiante. Você pode ter razão, observou Peter, prudente. Ele só usa o que está no meio, não é? Podemos lhe fazer um favor explorando mais. Você pode, se quiser, disse Peter. Eu vou ler o meu livro. Ela dobrou o papel com as linhas emaranhadas e o guardou no bolso. Isso poderia poupar uma caminhada pela manhã. De manhã, as roupas boas de Charmaine ainda estavam úmidas. Ela teve de deixá-las penduradas pelo quarto numa cena deprimente e vestir seu segundo melhor traje, enquanto se perguntava se conseguiria deixar desamparada para trás com Peter. Talvez não. E se Peter tentasse outro feitiço e acabasse virando desamparada pelo avesso ou algo parecido? Desamparada naturalmente seguiu Charmaine para a cozinha ansiosa. Charmaine deu uma batidinha na lareira, pedindo comida de cachorro. E então, um pouco desconfiada, seu próprio café da manhã. Podia ser que ela e Peter tivessem destruído o feitiço ao pedir café da manhã à noite. Mas não. Nessa manhã, ela ganhou uma bandeja cheia com a opção de chá ou café, torrada, um prato com algo feito de peixe e arroz, e um pêssego para acompanhar. Acho que o feitiço está se desculpando, ela pensou. Não gosto muito da coisa com o peixe, e então deu a maior parte para a desamparada, que gostou daquilo como gostava de qualquer comida. Depois, cheirava um tantinho a peixe ao seguir Charmaine quando a menina desdobrou seu intrincado mapa pronta para partir para a mansão real. Olhar para todas aquelas voltas confundia Charmaine. Ela percebeu que ficara ainda mais confusa com o gráfico na valise. Dobrar o papel para frente e para trás para tentar reproduzir o que estava na valise também não ajudou em nada. Após várias voltas para a esquerda e para a direita, ela se viu entrando em um local amplo e bem iluminado por grandes janelas que davam para o rio.
Era uma linda vista da cidade do outro lado do rio, de onde, frustradíssima, podia ver o telhado dourado da mansão real cintilando à luz do sol. Mas eu estou tentando chegar lá, não aqui, disse, olhando ao redor. Havia compridas mesas de madeira sobre as janelas, cobertas por estranhos utensílios e mais utensílios amontoados no meio da sala. As outras paredes eram cheias de prateleiras em que se empilhavam jarros, latas e vidros de formatos estranhos. Charmaine sentiu ali o cheiro de madeira nova, encoberto pelo mesmo aroma de tempestade e tempero que havia percebido no estúdio do tio-avô William. O cheiro de magia fresca, ela pensou. Esta deve ser a oficina dele. A julgar pela forma como perambulava contente por ali, Desamparada conhecia bem o local. Venha, Desamparada, chamou Charmaine, parando para olhar no alto dos estranhos utensílios no meio da sala, um pedaço de papel que dizia: Por favor, não toque. Vamos voltar para a cozinha e recomeçar. Não foi o que aconteceu. Uma virada à esquerda na porta da oficina levou-as a um lugar bem quente ao ar livre, onde uma pequena piscina azul ondulava em um ambiente de pedra branca. O lugar era cercado por treliças, também de pedra branca, por onde subiam roseiras, e havia cadeiras reclináveis, brancas ao lado das rosas, sobre as quais se viam empilhadas toalhas grandes e macias, prontas para quem acabasse de nadar, supôs Charmaine. Mas a pobre Desamparada estava aterrorizada ali. Ela se encolheu de encontro ao portão, ganindo e tremendo. Charmaine pegou-a no colo. Alguém tentou afogar você, Desamparada? Você foi um cachorrinho que alguém não quis. Está tudo bem. Eu também não vou chegar perto da água. Não tenho a menor ideia de como se nada. Quando ela dobrou à esquerda no portão, ocorreu-lhe que nadar era apenas uma entre um número muito grande de coisas que ela não tinha ideia de como fazer. Peter tinha razão ao censurar sua ignorância. Mas não é que eu seja preguiçosa, ela explicou para a Desamparada quando chegavam ao que parecia ser o estábulo. Ou estúpida. Só não me deu o trabalho de olhar além do modo de mamãe fazer as coisas, sabe? O estábulo era um tanto mal cheiroso. Charmaine ficou aliviada ao ver que os cavalos, que deviam ficar ali, se encontravam em uma campina além da cerca. Cavalos eram outra coisa sobre a qual ela nada sabia. Pelo menos Desamparada não parecia assustada ali. Charmaine suspirou, colocou Desamparada no chão, pôs os óculos no rosto e examinou o confuso gráfico novamente. O estábulo ficava aqui, em algum ponto subindo a montanha. Ela precisava dobrar 2 vezes à direita para chegar à cozinha outra vez. Então dobrou 2 vezes à direita, com Desamparada seguindo-a ruidosamente. E se viu na quase escuridão diante do que parecia uma grande caverna cheia de kobolds azuis, correndo de um lado para o outro. Cada um deles voltou-se e lançou um olhar furioso para Charmaine. Ela apressou-se em dobrar à direita de novo, e dessa vez viu-se em um depósito de xícaras, pratos e bules. Desamparada ganhou. Charmaine olhou para várias centenas de bules enfileirados em prateleiras, de todas as cores e tamanhos possíveis. E começou a entrar em pânico. Estava ficando tarde. Pior do que isso, quando ela voltou a colocar os óculos e consultou o mapa, descobriu que estava em algum ponto perto da esquerda dos emaranhados. Charmaine olhou para as várias centenas de bules, enfileirados em prateleiras de todas as cores e tamanhos possíveis, e começou a entrar em pânico. Estava ficando tarde. Pior do que isso, quando ela voltou a colocar os óculos e consultou o mapa, descobriu que estava em algum ponto perto da base esquerda dos emaranhados, onde a seta apontando para a margem trazia uma anotação que dizia: Um grupo de Lubokins vive nessa estrada. É preciso ter cuidado. Ah! Exclamou Charmaine. Isso é ridículo. Venha, Desamparada. Ela abriu a porta pela qual haviam acabado de passar e dobrou à direita novamente. Dessa vez mergulharam na completa escuridão. Charmaine podia sentir Desamparada focinhando ansiosamente seus tornozelos. Ambas fungaram, tentando identificar o cheiro no ar, e Charmaine exclamou: Ah! O lugar tinha cheiro de pedra úmida. Ela se lembrava de ter sentido esse odor no dia em que chegou à casa. Tio-avô William, perguntou ela, como volto daqui para a cozinha? Para seu grande alívio, a voz gentil respondeu.
Soava muito fraca e distante agora. Se está aí, minha querida, está perdida, sem dúvida. Portanto, ouça com atenção. Faça uma volta no sentido anti-horário. Charmaine não precisou ouvir mais. Em vez de fazer a volta completa, descreveu cuidadosamente uma meia volta, e então espiou o espaço à frente. De fato, havia um corredor de pedra adiante na penumbra, cruzando aquele em que aparentemente ela se encontrava. Charmaine caminhou agradecida naquela direção, com Desamparada andando atrás dela, e entrou no corredor. Ela sabia que agora estava na mansão real. Era o mesmo corredor onde vira Sam, empurrando um carrinho em seu primeiro dia na casa do tio-avô William. Não só ela identificou o cheiro, leves aromas culinários acima do cheiro de pedra úmida, como as paredes tinham a típica aparência da mansão real, com quadrados e formas oblongas mais claros nos pontos em que os quadros haviam sido retirados. O único problema era que ela não tinha a menor ideia do lugar em que se encontrava na mansão. Desamparada não era de grande valia. Ela simplesmente se mantinha colada nos tornozelos de Charmaine, tremendo. Charmaine a pegou no colo e pôs-se a andar pelo corredor, esperando encontrar alguém conhecido. Dobrou duas esquinas, inexpressivo fosse vista, e então quase colidiu com o cavalheiro, inexpressivo que distribuíra as panquecas no dia anterior. Ele deu um pulo para trás, assustado. Meu Deus! Exclamou, examinando Charmaine de perto na penumbra. Eu não sabia que já havia chegado, senhorita. Charm, não é? Está perdida? Posso ajudá-la? Sim, por favor, disse Charmaine, improvisando. Eu fui é. O senhor sabe, para as damas. E devo ter saído no lado errado. O senhor pode me indicar o caminho de volta para a biblioteca? Posso fazer melhor do que isso, disse o cavaleiro. Disse o cavalheiro inexpressivo. Vou levá-la, basta me seguir. Ele fez meia volta e a conduziu pelo caminho de onde viera, ao longo de outro corredor sombrio e através de um saguão amplo e frio, onde um lance de escada de pedra conduzia ao andar de cima. A cauda de Desamparada começou a abanar levemente, como se ela achasse essa parte da casa familiar. Mas a cauda se mobilizou quando passaram diante da escada. A voz de Morgan desceu, ribombando no topo dos degraus. Eu não quero, não quero, não quero! A voz de Faísca estridente juntou-se à dele. Não, não posso varifo. Quero a minha de listras. A voz de Sophie Pendragon também ecoou escada abaixo. Fiquem quietos os dois, ou vou fazer algo terrível. Estou avisando vocês. Minha paciência se esgotou. O cavalheiro inexpressivo estremeceu. Ele disse a Charmaine. Criancinhas trazem tanta vida a uma casa, não é? Charmaine ergueu os olhos para ele, com a intenção de assentir e sorrir, mas algo a fez estremecer. Ela não sabia por quê. Conseguiu assentir levemente e só, antes de seguir o cavalheiro através de uma arcada onde os berros de Morgan e os gritos de Faísca desapareceram na distância. Outra esquina depois, o cavalheiro inexpressivo abriu uma porta que Charmaine reconheceu como a da biblioteca. A senhorita Charm chegou, senhor, disse ele, fazendo uma reverência. Ah, ótimo, disse o rei, erguendo os olhos de uma pilha de finos livros de couro. Venha e sente-se, minha querida. Encontrei uma pilha de documentos para você ontem à noite. Eu não fazia a menor ideia de que tínhamos tantos. Charmaine teve a sensação de que nunca sairia dali. Desamparada, acomodou-se, virando-se de barriga para cima, no calor do braseiro. Charmaine também se acomodou diante de uma pilha oscilante de documentos de diferentes tamanhos. Encontrou papel e caneta e começou sentindo-se muito bem. Passado algum tempo, o rei disse: Este meu antepassado, que escreveu estes diários, imaginava-se um poeta. O que acha deste? Destinado à amada dele, é evidente. Você dança com a graça de uma cabra, meu amor, e canta com a voz suave de uma vaca nas montanhas. Você chamaria isso de romântico, minha querida? Charmaine riu. É terrível. Espero que ele tenha
Espero que ela tenha desistido dele. Ah, Vossa Majestade, quem é o cavaleiro Inês... Ah, que me trouxe aqui ainda há pouco? Você se refere a meu camareiro? Perguntou o rei. Sabe, ele está conosco há anos e anos e anos. E eu nunca consigo lembrar o nome do pobrezinho. Você vai ter de perguntar à princesa, minha querida. Ela se lembra de coisas assim. Bem, pensou Charmaine. Vou ter de pensar nele como cavalheiro inexpressivo, então. O dia transcorreu pacificamente. Para Charmaine era uma agradável mudança após um início tão agitado. Ela classificou tomando ela classificou tomando notas, contas de 200 anos atrás, contas de 100 anos atrás e contas de apenas 40 anos atrás. Estranhamente, porém, as contas antigas envolviam quantias muito mais altas do que as mais recentes. Era como se a mansão real viesse gastando cada vez menos. Charmaine também classificou cartas de 400 anos antes e relatórios mais recentes de embaixadores de Estrangia, Ingary e até mesmo Rajput. Alguns embaixadores enviaram poemas. Charmaine leu os piores em voz alta para o rei, mas embaixo na pilha ela encontrou recibos, documentos que diziam coisas como em pagamento pelo retrato de uma senhora, supostamente de um grande mestre, 200 guinéus. Começaram a surgir cada vez com mais frequência, todos dos últimos 60 anos. Parecia a Charmaine que a mansão real estivera vendendo seus quadros durante a maior parte do reinado do rei. Ela decidiu não perguntar ao rei sobre isso. O almoço chegou, mais pratos deliciosos e picantes de Jamal. Quando Sam o trouxe, Desamparada levantou-se de um pulo. Abanando a cauda, parou, pareceu desapontada e saiu da biblioteca. Charmaine não tinha a menor ideia se era o cachorro do cozinheiro ou o almoço que Desamparada queria. Almoço, provavelmente. Quando Sam colocou a travessa na mesa, o rei perguntou jovialmente: como estão as coisas lá fora agora, Sam? Um pouco barulhenta, senhor, replicou Sam. Acabamos de receber nosso sexto cavalinho de pau. Parece que o Sr. Morgan me pediu um macaco vivo, que sinto-me feliz em relatar. A Sra. Pendragon não concordou em conceder. Isso resultou em certo tumulto. Além disso, o Sr. Faísca parece convencido de que alguém está lhe negando um par de calças listradas. Ele está fazendo muito barulho por causa disso a manhã inteira, senhor. E o demônio do fogo adotou a lareira no salão da frente como seu lugar de descanso preferido. Vai tomar o chá conosco naquele salão hoje, senhor? Acho que não, respondeu o rei. Não tenho nada contra o demônio do fogo, mas fica um pouco cheio por lá, com todos aqueles cavalinhos de pau. Tenha a bondade de nos trazer algumas panquecas aqui na biblioteca, está bem, Sim? Certamente, senhor, concordou Sam, saindo vacilante da sala. Quando a porta se fechou, o rei disse a Charmaine: o problema não são os cavalinhos de pau. Na verdade, eu até gosto de barulho, mas isso tudo me faz pensar o quanto eu teria gostado de ser avô. Uma pena isso. Começou Charmaine. As pessoas na cidade sempre comentam que a princesa Hilda teve uma decepção amorosa. Por isso ela nunca se casou? O rei permaneceu surpreso. Não que eu saiba, disse ele. Durante anos, quando era mais jovem, ela teve príncipes e duques fazendo fila para se casar com ela. No entanto, ela não é do tipo feito para casamento. A ideia nunca lhe agradou. É o que ela me diz. Prefere a vida aqui, me ajudando. Mas é uma pena. Assim, meu herdeiro terá de ser o príncipe Ludovic, o tolo filho de um primo meu. Você o conhecerá em breve, se pudermos tirar pelo menos um cavalinho de pau do caminho, ou talvez usemos o grande salão. Mas o que eu lamento de verdade é que não haja mais gente jovem na mansão nos dias atuais. Sinto falta disso. O rei não parecia muito infeliz. Falava com um tom mais trivial do que pesaroso, mas Charmaine percebeu que na verdade a mansão real era mesmo um lugar triste, imenso, vazio e triste. Eu compreendo, Vossa Majestade, disse ela. O rei sorriu de uma O rei sorriu e deu uma mordida numa das delícias de Jamal. Sei que compreende, disse ele. Você é uma jovem muito inteligente. Um dia será motivo de grande honra para seu tio-avô William. Charmaine piscou um pouco diante dessa descrição, mas antes que pudesse se sentir muito constrangida pelo elogio, percebeu o que o rei omitira. Posso ser inteligente, ela pensou.
com certa tristeza, mas não sou nem um pouco gentil ou compreensiva. Acho que talvez seja insensível. Olhe o modo como eu trato Peter. Ficou remoendo esses pensamentos pelo restante da tarde. O resultado foi que quando chegou a hora de encerrar o trabalho do dia e Sam reapareceu com Desamparada andando atrás dele, Charmaine se ergueu e disse: Obrigada por ser tão bom para mim, Vossa Majestade. O rei pareceu surpreso e disse que não via motivos para agradecer. Mas eu vejo, pensou Charmaine. Ele é tão generoso que devia servir de exemplo para mim. Enquanto acompanhava o andar lento e cambaleante de Sam, com Desamparada, que parecia muito sonolenta e gorda, arrastando-se atrás deles, Charmaine tomou a resolução de ser gentil com Peter quando chegasse à casa do tio-avô William. Sam havia quase alcançado a porta da frente quando Faísca veio correndo de algum lugar, girando uma grande argola vigorosamente. Foi seguido em grande velocidade por Morgan, que erguia os braços e gritava: Upa, upa, upa. Sam cambaleou para um lado. Charmaine tentou colar-se à parede quando Faísca passou por eles. Houve um instante em que ela pensou que Faísca lhe dirigia um olhar estranho e inquisidor ao passarem disparada, mas um ganido de Desamparada fez correr para o resgate e ela não pensou mais no assunto. Desamparada fora derrubada de pernas para o ar e estava muito aborrecida. Charmaine a pegou no colo e quase deu um encontrão em Sophie. Sophie Pendragon correndo atrás de Morgan. Por onde foram? Arquejou Sophie. Charmaine apontou, e Sophie ergueu a saia e saiu correndo, resmungando algo sobre enforcar um enquanto corria. A princesa Hilda apareceu e parou para ajudar Sam a se levantar. Peço sinceras desculpas, senhorita Charm, disse ela quando Charmaine se aproximou. Aquela criança é como uma enguia. Bem, ambos são, na verdade. Preciso tomar alguma providência ou a pobre Sophie não vai poder dar nenhuma atenção aos nossos problemas. Está bem agora? Está bem agora, Sam? Perfeitamente, senhora, respondeu Sam. Ele fez uma mesura para Charmaine e abriu a porta, deixando-a passar para a clara luz da tarde, como se nada houvesse acontecido. Se algum dia eu me casar, pensou Charmaine, atravessando a Praça Real com Desamparada nos braços, nunca vou ter filhos. Eles me fariam ser cruel e insensível em uma semana. Talvez eu seja como a princesa Hilda e nunca me case. Assim, quem sabe eu tenha a chance de aprender a ser gentil. Seja como for, vou praticar com Peter, porque ele é de fato um caso desafiador. Ela estava cheia de uma inflexível resolução de ser gentil, quando chegou à casa do tio-avô William. Ajudou o fato de, ao subir o caminho entre as fileiras de hortênsias azuis, não haver nenhum sinal de Rollo. Ser gentil com Rollo era algo que Charmaine tinha certeza de que nunca poderia fazer. Isso é humanamente impossível, observou para si mesmo enquanto colocava Desamparada no tapete da sala de estar. A sala chamou sua atenção por estar atipicamente limpa e arrumada. Estava tudo em ordem, da valisa escondida atrás de uma das poltronas ao vaso de hortênsias de cores variadas na mesinha de centro. Charmaine franziu a testa ao ver aquele vaso. Era com certeza um dos que haviam desaparecido ao ser colocados no carrinho de chá. Talvez Peter tenha pedido o café da manhã e o vaso tenha vindo junto. Ela pensou um tanto vagamente, pois de súbito lembrou-se de que deixara roupas úmidas espalhadas pelo quarto todo e roupas de cama arrastando no chão. Droga, preciso arrumar. Ela se deteve de repente à porta de seu quarto. Alguém fizera sua cama. As roupas agora secas estavam bem dobradas no tampo da cômoda. Era um ultraje. Sentindo-se tudo menos agradecida, Charmaine dirigiu-se furiosa para a cozinha. Peter estava sentado à mesa, parecendo tão inocente que Charmaine soube que estivera aprontando alguma. Atrás dele, no fogo, uma grande panela preta borbulhava aromas estranhos, leves e apetitosos. O que, o que significa você ter arrumado meu quarto? Perguntou ele. Peter pareceu magoado, embora Charmaine pudesse ver que ele estava cheio de pensamentos emocionantes e secretos. Bem, pensei que você ficaria feliz, disse ele. Peter pareceu magoado, embora Charmaine pudesse ver que ele estava cheio de pensamentos emocionantes e secretos. Pensei. Pensei que você ficaria feliz, disse ele. Bem, não fiquei, replicou Charmaine, surpreendendo-se ao perceber que estava à beira das lágrimas.
Eu estava apenas começando a aprender que se eu deixar alguma coisa cair no chão, essa coisa fica no chão, ao menos que eu pegue, e que se eu fizer bagunça, eu tenho de arrumar, pois a bagunça não se desfaz sozinha. Então você vai e arruma para mim. Você é tão ruim quanto minha mãe. Preciso fazer alguma coisa enquanto eu fico aqui sozinho o dia todo, protestou Peter. Ou você espera que eu simplesmente fique aqui sentado? Você pode fazer o que quiser, gritou Charmaine. Dançar, plantar bananeira, fazer careta para Rolo, mas não arruine meu processo de aprendizado. Fique à vontade para aprender, retorquiu Peter. Você tem muito pela frente. Não vou tocar no seu quarto de novo. Está interessado em algumas das coisas que aprendi hoje? Ou você é totalmente egocêntrica? Charmaine engoliu em seco. Eu tinha intenção de ser gentil com você esta noite, mas você torna as coisas muito difíceis. Minha mãe diz que as dificuldades ajudam a aprender, disse Peter. Você deveria ficar feliz. Vou lhe dizer só uma coisa que aprendi hoje. Como conseguir comida o suficiente para jantar. Ele apontou o polegar para a panela borbulhante. O dedo tinha um pedaço de cordão verde amarrado nele. O outro polegar tinha um cordão vermelho e um dos outros dedos estava amarrado com um cordão azul. Ele está tentando ir em 3 direções ao mesmo tempo, pensou Charmaine, esforçando-se imensamente para soar amigável. Disse: Como é que se consegue comida o suficiente para o jantar, então? Fiquei batendo a porta da despensa, disse Peter, até que uma quantidade suficiente de coisas caiu sobre a mesa. Então as coloquei na panela para cozinhar. Charmaine olhou para a panela. Que coisas? Fígado e bacon, disse Peter. Repolho, mais nabos e um pedaço de coelho. Cebolas, mais 2 costelas e um alho poró. Foi fácil, na verdade. Eca, pensou Charmaine, mas para não dizer nada muito rude, fez meia volta para ir à sala de estar. Não quer saber como consegui recuperar aquele vaso de flores? Perguntou Peter às suas costas. Você se sentou no carrinho, disse Charmaine, com frieza, e foi ler a ravalinha de 12 ramos. Mas não adiantou, ela ficava erguendo os olhos e vendo aquele vaso de hortênsias, e então olhando para o carrinho e se perguntando se Peter havia de fato se sentado ali, desaparecido com um chá da tarde. E se perguntava como ele havia voltado, e cada vez que olhava tinha mais consciência de que sua resolução em ser gentil com Peter tinha dado em nada. Ela aguentou por quase 1 hora e então voltou para a cozinha. Quero pedir desculpas, disse. Como você conseguiu as flores de volta? Peter mexia a panela com uma colher. Acho que ainda não está pronto, disse ele. Esta colher não está conseguindo entrar nos pedaços. Ande, vamos, disse Charmaine. Estou sendo educada. Vou lhe contar durante o jantar, disse Peter. E cumpriu o prometido, para a irritação de Charmaine. Durante 1 hora, ele mal disse uma palavra, até que o conteúdo da panela tivesse sido dividido em 2 tigelas. Dividir a comida não foi tarefa fácil, pois Peter não se dera ao trabalho de descascar ou cortar nada antes de colocar na panela. Tivera de partir o repolho com 2 colheres. Tiveram de partir o repolho com 2 colheres. Tampouco Peter se lembrara de que um ensopado precisa de sal. Todas as coisas, o bacon branco e encharcado, o pedaço de coelho, nabos inteiros, e as cebolas molengas flutuavam em um caldo ralo. A comida estava horrível, para dizer o mínimo. Esforçando-se o máximo para ser gentil, Charmaine não verbalizou a sua opinião. A única coisa boa foi que Desamparada gostou. Quer dizer, ela lambeu a água rala e depois cuidadosamente comeu os pedaços de carne, separando-os do repolho. Charmaine fez quase o mesmo e tentou não estremecer. Ficou feliz de desviar a atenção daquilo ouvindo o que Peter tinha a dizer. Você sabia? Começou ele, bastante pomposo na opinião de Charmaine, mas dava para ver que tinha tudo arquitetado na mente como uma história e que ia contá-la exatamente como tinha planejado. Você sabia que, quando as coisas desaparecem do carrinho, elas voltam para o passado? Bem, suponho que o passado seja uma lixeira bastante boa, disse Charmaine, desde que você certifique de que é mesmo o passado e que as coisas não reapareçam todas mofadas. Você quer ouvir ou não? Perguntou Peter. Seja gentil, Charmaine disse a si mesma, comendo outro pedaço do horrível repolho e assentindo. É que algumas partes desta casa também estão no passado. E que algumas partes desta casa também estão no passado? Continuou Peter. Eu não me sentei no carrinho, você sabe. Só saí explorando com uma lista dos caminhos pelos quais precisava seguir.
e descobri por acaso. Devo ter tomado o caminho errado uma ou duas vezes. Não me surpreendo, pensou Charmaine. De qualquer forma, disse Peter, cheguei a um lugar onde existem centenas de mulheres kobold, todas lavando bules e empilhando comida em bandejas de café da manhã, chás e outras coisas. Eu fiquei um pouquinho nervoso com elas por causa da maneira como você as irritou no caso das hortênsias. Mas tentei parecer agradável ao passar e cumprimentei, sorri e tudo mais. E fiquei surpreso quando todas me cumprimentaram e sorriram de volta e me desejaram um bom dia de forma perfeitamente amigável. Assim, segui cumprimentando e sorrindo e andando até que cheguei a uma sala na qual não estivera antes. Logo que abri a porta, a primeira coisa que vi foi um vaso de flores em uma mesa muito, muito comprida. A segunda coisa que vi foi o mago Norland sentado atrás da mesa. Santo Deus! Exclamou Charmaine. Eu também fiquei surpreso, admitiu Peter. Fiquei lá parado com o olhar fixo para dizer a verdade. Ele parecia bastante saudável. Sabe, forte e corado, e tinha muito mais cabelo do que eu me lembrava. E estava ocupado trabalhando no gráfico que está na valise. Ele tinha tudo espalhado sobre a mesa e só havia preenchido cerca de um quarto dele. Acho que isso me deu uma pista. De qualquer forma, ele ergueu os olhos e disse, muito educado, você se importa de fechar a porta? Tem uma corrente de ar aqui. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele levantou os olhos outra vez e perguntou, quem é você? Respondi, eu sou Peter Rages. Isso fez franzir a testa. Ele perguntou, Rages? Rages? Tem algum parentesco com a bruxa de Montalbino? Ela é minha mãe, respondi. E ele? Não achei que ela tivesse filhos. Só tem a mim, afirmei. Meu pai morreu em uma grande avalanche em Transmontanha, logo depois de eu nascer. Ele franziu um pouco mais a testa e disse, mas essa avalanche foi agora, no mês passado, meu jovem. Está dizendo que foi um Lubbock que a provocou. Estão dizendo que foi um Lubbock que a provocou e certamente ela matou muita gente. Ou estamos falando da avalanche de 40 anos atrás? E ele me olhou muito severo e incrédulo. Eu me perguntava como poderia fazê-lo acreditar no que acontecera, então disse: Eu juro que é verdade, parte da sua casa deve voltar no tempo. É onde os chás da tarde desaparecem, e isto deve servir de prova. Nós colocamos aquele vaso de flores no carrinho de chá no outro dia e ele voltou aqui para você. Ele olhou para o vaso, mas não disse nada. Eu continuei. Vim aqui para sua casa porque minha mãe combinou com você que eu seria seu aprendiz. Ele disse: Foi mesmo? Então eu devia estar querendo muito retribuir um favor a ela. Você não me parece ter um talento extraordinário. Eu posso fazer magia, informei, mas minha mãe consegue qualquer coisa quando quer. Ele disse, é verdade, ela tem uma personalidade extraordinariamente convincente. O que foi que eu disse quando você se apresentou? Não disse, respondi. O senhor não estava lá. Uma garota chamada Charmaine Baker estava cuidando da sua casa, ou era o que deveria fazer, mas ela foi trabalhar para o rei e encontrou um demônio do fogo. Ele então me interrompeu, parecendo chocado. Um demônio do fogo? Meu jovem, esses seres são muito perigosos. Você está me dizendo que a bruxa das Terras Desoladas estará na Alta Norlândia daqui a pouco tempo? Não, não, respondi. Um dos magos reais de Ingary cuidou da bruxa das Terras Desoladas faz quase 3 anos agora. Esse demônio do fogo tinha algo a ver. Tinha algo a ver com o rei. Foi o que Charmaine disse. Suponho que ela seja apenas uma recém-nascida do seu ponto de vista, mas contou que o senhor estava doente e que os elfos o levaram para curá-lo e que a tia Semprônia combinou que Charmaine tomasse conta da casa enquanto o senhor estivesse fora. Ele pareceu bem perturbado com essa informação. Recostou-se na cadeira e piscou um pouco. Tem uma sobrinha neta chamada Semprônia, confirmou ele. Um tanto lenta e pensativamente. Isso poderia ser verdade. Semprônia casou-se com alguém de uma família muito respeitável, eu creio. Ah, eles são, sim, eu disse. O senhor deveria ver a mãe de Charmaine. Ela é tão respeitável que não deixa Charmaine fazer nada. Muito obrigado, Peter, pensou Charmaine. Agora ele acha que eu sou uma completa inútil. Mas ele não estava muito interessado, prosseguiu Peter. Queria saber o que o deixara doente e eu não soube dizer. Você sabe? Perguntou a Charmaine. Ela abanou a cabeça. Peter deu de ombros e contou. Então ele suspeitou e disse que supunha que aquilo não tivesse importância, pois parecia ter sido inevitável. Mas depois disse um tanto patético e perplexo. Mas eu não conheço nenhum elfo. Eu o expliquei. Charmaine contou que foi o rei que mandou os elfos.
Ah, disse ele, parecendo bem mais feliz. É óbvio que sim. A família real tem sangue de elfo. Vários deles casaram-se com elfos e estes mantêm a conexão, eu creio. Então ele olhou para mim e disse: Essa história começa a fazer sentido. Eu respondi: Deveria mesmo, é tudo verdade. Mas o que não entendo é o que o senhor fez para deixar os kobolds tão zangados. Nada, eu lhe asseguro, afirmou ele. Os kobolds são meus amigos e assim há anos. Eles executam muitas tarefas para mim. Eu não irritaria um kobold mais do que irritaria meu amigo, o rei. Ele pareceu tão chateado com isso que achei que era melhor mudar de assunto. Então eu disse: Posso lhe perguntar sobre esta casa? O senhor a construiu ou a encontrou? Ah, eu encontrei, respondeu ele. Ou melhor, eu a comprei quando era um mago ainda jovem. E no início de carreira, porque parecia pequena e barata, então descobri que era um labirinto de muitos caminhos. Foi uma descoberta maravilhosa, posso lhe assegurar. Parece que já pertenceu ao mago Melicott. O mesmo homem que fez o telhado da mansão real parece parecer feito de ouro. Sempre esperei que em algum lugar dentro desta casa estivesse escondido o verdadeiro ouro que fazia parte do tesouro real naquele tempo. O rei procura esse ouro há anos, você sabe. E você pode imaginar como isso me fez ficar alerta, disse Peter. Mas não consegui perguntar mais nada, pois ele disse, olhando o vaso sobre a mesa: Então, essas são mesmo flores do futuro? Você pode me dizer de que tipo são? Fiquei assombrado que ele não soubesse. Disse-lhe que eram hortênsias de seu próprio jardim, as coloridas que os kobolds cortam. Eu disse. Ele olhou para elas e murmurou que eram magníficas, particularmente pelo fato de terem tantas cores diferentes. Vou ter de começar a cultivá-las, disse ele. São mais coloridas do que as rosas. Eles podem ser azuis também. Elas podem ser azuis também, eu disse. Minha mãe usa um feitiço com um pó de cobre nas nossas. E enquanto ele murmurava algo a esse respeito, perguntei-lhe se podia levá-las comigo, para que pudesse provar a você que eu havia encontrado. Sim, sim, disse ele. Elas estão no caminho aqui, e diga à sua jovem dama que conhece o demônio do fogo que espero ter meu diagrama da casa concluído quando ela for grande o bastante para precisar dele. Assim, disse Peter. Peguei as flores e voltei. Não foi extraordinário? Muito, respondeu Charmaine. Ele não teria cultivado as hortênsias se os kobolds não as tivessem cortado e eu não as tivesse recolhido e você não tivesse se perdido. Isso me deixa tonta. Ela empurrou para o lado a tigela de repolho e nabo. Eu vou ser simpática com ele. Eu vou. Peter, que tal se eu fizesse uma visita ao meu pai na volta para casa amanhã e pegasse um livro de receitas com ele? Papai deve ter centenas. É o melhor cozinheiro da cidade. Peter pareceu extremamente aliviado. Boa ideia, disse ele. Minha mãe nunca me falou muito de cozinha. É ela sempre que cozinha. Não vou censurar o fato de ele já ter dado ao tio avô William uma imagem ruim de mim, jurou Charmaine. Serei gentil, mas se ele fizer isso de novo... Capítulo 10, no qual Faísca sobe no telhado. Durante a noite, um pensamento preocupante sobreveio a Charmaine. Se era possível viajar no tempo na casa do tio-avô William, o que a impediria de chegar à mansão real 10 anos atrás e descobrir que o rei não a estava esperando? Ou 10 anos no futuro e descobrir que o príncipe Ludwig agora estava no poder? Isso foi o suficiente para fazê-la decidir andar até a mansão da maneira tradicional. Assim, na manhã seguinte, Charmaine partiu pela estrada, com Desamparada andando rapidamente atrás dela, até chegarem ao penhasco onde ficava a Campina do Luboque, quando Desamparada ficou tão sem fôlego e em estado tão lastimável que Charmaine a pegou no colo. Como sempre, pensou Charmaine. Sinto-me como uma garota crescida e trabalhadora, acrescentou para si mesma enquanto seguia para a cidade com Desamparada, feliz, tentando lamber o seu queixo. Chovera novamente a noite toda, mas essa era uma daquelas manhãs de céu azul pálido e imensas nuvens brancas. As montanhas exibiam tons azuis e verdes aveludados e na cidade o sol cintilava nas pedras molhadas do calçamento e refulgia no rio. Charmaine estava muito contente. Esperava, até mesmo com ansiedade, passar um dia classificando documentos e conversando com o rei.
Enquanto cruzava a Praça Real, o sol brilhava tanto no telhado dourado da mansão real que Charmaine foi obrigada a olhar para as pedras do calçamento. Desamparada piscou e encolheu-se, e então pulou, quando um grito agudo veio da mansão. Olhem para mim! Olhem para mim! Charmaine olhou. Os olhos encheram-se de lágrimas, ofuscados pela luz, e ela tornou a olhar protegendo os olhos com uma das mãos que soltou de Desamparada. O menino Faísca estava sentado no cume do telhado dourado, escanchado, a mais de 30 metros de altura, acenando alegremente para ela. Ele quase perdeu o equilíbrio ao fazê-lo. Diante da visão, Charmaine esqueceu-se de todos os pensamentos duros que tivera em relação às crianças no dia anterior. Deixou Desamparada no chão e correu para a porta da mansão, onde bateu com estrondo a grande aldraba e tocou a campainha furiosamente. O garotinho! Arquejou ela para Sam, quando ele abriu lentamente a porta que rangia. Faísca! Ele está sentado no telhado. Alguém tem de tirá-lo de lá. Verdade? Perguntou Sam. Ele cambaleou até os degraus. Charmaine teve de esperar enquanto ele descia, vacilante, até um ponto em que podia ver o telhado. E esticava o pescoço, trêmulo, olhando para cima. Está mesmo, senhorita, concordou ele. Diabinho, vai cair. Esse telhado é escorregadio como gelo. A essa altura, Charmaine estava quase pulando de impaciência. Mande alguém pegá-lo, rápido! Não sei quem, disse Sam lentamente. Ninguém nesta mansão escala muito bem. Eu poderia mandar Jamal, suponho, mas com um olho só seu equilíbrio não é o dos melhores. Um olho só seu equilíbrio não é dos melhores. Desamparada se empinava, latindo para que a levassem até o topo da escada. Charmaine ignorou. Então mande a mim, disse ela. Basta me dizer como chegar lá. Agora, antes que ele escorregue. Boa ideia, concordou Sam. Suba a escada no fim do corredor, senhorita, e continue subindo. O último lance é de madeira e a senhorita vai encontrar uma portinha. Charmaine não esperou mais nada. Deixando Desamparada por sua própria conta, ela atravessou em disparado o úmido corredor de pedra até chegar ao saguão, com a escada de pedra. Ali, ela começou a subir desesperadamente, os óculos batendo no peito e os passos ecoando pelas paredes. E para cima ela foi, 2 longos lances de degraus, a mente cheia de pensamentos horríveis, de um corpinho despencando e caindo nas pedras com, bem, um plunk, exatamente onde ela havia deixado Desamparada. Ofegante galgou um terceiro lance, mais estreito. Parecia interminável. Então alcançou uma escada de madeira e subiu ruidosamente, quase sem fôlego. Também aquela, que parecia igualmente interminável. Por fim, ela alcançou uma portinhola de madeira, rezando para que não fosse tarde demais. Charmaine abriu a porta para uma labareda de sol e ouro. Pensei que não fosse chegar nunca, disse Faísca, do meio do telhado. Ele usava um conjuntinho de veludo azul bebê, e seus cabelos dourados brilhavam tanto quanto o telhado. Parecia perfeitamente calmo, mais como um anjo extraviado do que um garotinho em apuros no telhado. Você está muito assustado? Arquejou Charmaine, ansiosa. Segure-se firme e não se mexa, e eu vou me arrastar até aí para buscá-lo. Por favor, faça isso, disse Faísca, educadamente. Ele não sabe o perigo que está correndo, pensou Charmaine. Tenho de manter toda a calma, com muita cautela. Tenho de manter toda a calma. Com muita cautela, ela saiu pela porta de madeira e deslizou até ficar sentada, escanchada no telhado como Faísca. Era muitíssimo desconfortável. Charmaine não sabia o que era pior. O fato de as telhas de estanho estarem quentes, molhadas, afiadas e escorregadias, ou a maneira como o telhado parecia estar cortando-a em duas. Quando lançou um olhar de soslaio para a Praça Real, muito abaixo, teve de se lembrar com muita seriedade de que havia apenas 3 dias lançado um feitiço que a salvara do Lubbock, e provado que podia voar. Talvez conseguisse agarrar Faísca pela cintura e descer flutuando com ele. Nesse momento percebeu que Faísca estava recuando, afastando-se dela, enquanto ela tentava se aproximar dele. Pare com isso, disse ela. Não sabe o quanto isso é perigoso? É óbvio que fei, replicou Faísca. A altura me assusta muito, mas este é o único lugar em que posso falar com você sem ninguém nos ouvir. Basta vir aqui, até o meio do telhado, onde
eu não terei de gritar. E veja rápida, a princesa Hilda contratou uma babá para Morgan e para mim. A infeliz garota vai aparecer a qualquer instante. Isso soou tão adulto que Charmaine piscou e o fitou. Faísca lhe ofereceu um sorriso ofuscante que incluía os olhos azuis imensos e os lábios rosados encantadores. Você é um gêniozinho ou algo assim? Perguntou ela. Bem, é o que for agora, disse Faísca. Quando eu tinha 6 anos de verdade, eu era mediano, acho. Como um forte dom para a magia, evidente. Aproxime-se, ande. Estou tentando, Charmaine. Pôs-se a deslizar ao longo do telhado, até estar a uns 30 centímetros da criança. Então, sobre o que deveríamos falar? Ela perguntou diretamente. O mago Norland primeiro, respondeu Faísca. Me disseram que você o conhece. Para falar a verdade, não, disse Charmaine. Ele é tio-avô da minha tia-avó emprestada. Estou cuidando da casa dele enquanto ele está doente. Ela não, ela não teve vontade de mencionar Peter. E como é a casa dele? Perguntou Faísca, acrescentando tagarela. Eu mesmo moro em um castelo animado. Que Fimove? A casa de Norland Fimove? Não, disse Charmaine, mas tem uma porta no meio que leva você para uns 100 cômodos diferentes. Dizem que foi o mago Mericott que a construiu. Ah, Mericott, repetiu Faísca, parecendo muito satisfeito. Então eu provavelmente precisarei ir até lá para vê-la. Diga Calcifer o que quiser. Tudo bem? Creio que sim, respondeu Charmaine. Por quê? Porque Wolf, Calcifer e eu fomos contratados para descobrir o que aconteceu com o ouro do tesouro do rei, explicou Faísca. Pelo menos nós achamos que é isso que eles querem, mas não estão vendo muito explícitos. Metade do tempo eles parecem dizer que o que perderam é algo chamado dom de elfo e ninguém sabe o que é isso. E a princesa pediu a Fofi que descobrisse o que está acontecendo com o dinheiro dos impostos, e isso também parece ser algo diferente. Eles venderam muitos quadros e outras coisas e ainda estão tão pobres quanto ratos de igreja. Você deve ter percebido. Charmaine assentiu. Percebi. Eles não poderiam cobrar novos impostos? Ou vender parte da biblioteca? Sugeriu Faísca. Então deu de ombros, e isso o fez oscilar tão preguiçosamente que Charmaine fechou os olhos. Calcifer quase foi expulso da noite passada quando sugeriu vender alguns livros. E quanto a impostos, o rei diz que o povo de Alta Norlanda é próspero e feliz, e qualquer dinheiro de impostos extras provavelmente também desapareceria, portanto não adianta nada. O que eu quero que você faça? Ouviu-se um grito à distância. Charmaine abriu os olhos e olhou de lado. Um número considerável de pessoas se reunia na praça, todos protegendo os olhos e apontando para o telhado. Apresse-se, disse ela. Vão chamar os bombeiros a qualquer minuto agora. Eles. Eles têm ifo? Perguntou Faísca. Vocês vão civilizados por aqui? Ele lhe dirigiu outro de seus sorrisos resplandecentes. O que precisamos que você faça? Vocês dois. Vocês dois estão felizes aí fora? Perguntou uma voz às costas de Charmaine. Estava tão perto que foi tão súbito que Charmaine deu um pulo e quase perdeu o equilíbrio. Cuidado, Fofi! Exclamou Faísca aflito. Você quase a derrubou. Isso só serve para mostrar que plano inconsequente foi esse mesmo para você, disse Sophie. Pelo som, ela estava se inclinando para fora da porta de madeira, mas Charmaine não ousou se virar para olhar. Fez a mágica que eu lhe dei? Perguntou Faísca, inclinando-se de lado para vê-la por trás de Charmaine. Sim, fiz, disse Sophie. Está todo mundo correndo pela mansão fazendo um alvoroço. Calcifer está tentando conter aquela babá tola e histérica e alguém lá fora acabou de chamar os bombeiros. Consegui entrar furtivamente na biblioteca no meio da confusão com seu feitiço. Satisfeito? Perfeitamente. Faísca deu outro sorriso angelical. Agora você vê o quanto meu plano foi astuto. Ele inclinou-se na direção de Charmaine. O que eu fiz, disse a ela, foi lançar um feitiço que fez com que todos os livros ou pedaços de papel que tenham a mais leve referência aos problemas do rei se iluminem com uma luz que somente você pode ver.
Quando avistar um iluminado, quero que anote o que é e o que diz, secretamente, sim? Aqui há definitivamente algo errado, e não queremos que ninguém saiba o que você está fazendo, para não chegar à pessoa que está causando o problema. Pode fazer isso por nós? Creio que sim, disse Charmaine. Parecia bastante fácil, embora ela não gostasse da ideia de manter segredo para o rei. Quando você quer minhas anotações? Esta noite, por favor, antes que aquele herdeiro principesco chegue, disse. Esta noite, por favor, antes que aquele herdeiro principesco chegue, disse Sophie atrás de Charmaine. Não tem necessidade de ele se envolver nisso, e estamos muito gratos, e isso é muito importante. É a razão por que estamos aqui. Agora, pelo amor de Deus, entrem vocês dois, antes que comecem a trazer escadas. Está certo, disse Faísca. Lá vamos nós, mas... Atenção, talvez eu chegue em duas metades. Seria bem feito, replicou Sophie. O telhado começou a corcovear e a ondular sob Charmaine. Ela quase gritou, mas agarrou-se com ambas as mãos, lembrando a si mesma que podia voar. Não podia? E o telhado sacudia e ondulava para trás na direção de onde ela saíra, enquanto diante dela a faísca bamboleava-se para a frente também. Em segundos, Charmaine sentiu Sophie segurá-la debaixo dos braços e puxá-la para trás, com algum esforço, para o interior da mansão real outra vez. Sophie então inclinou-se e agarrou Faísca e o depositou no chão, ao lado de Charmaine. Faísca ergueu os olhos, sentido, para Charmaine. De volta à infância outra vez, disse ele, suspirando. Você não vai me denunciar, vai? Ah, deixe de bobagens, disse Sophie. Está tudo bem com Charmaine. Então, disse a garota, o nome verdadeiro dele é Hole, e ele está se divertindo muito, vergonhosamente, tendo essa segunda infância. Venha, meu homenzinho. Ela levantou Faísca, colocando-o debaixo do braço e o levou escada abaixo. Houve muitos chutes e gritos. Charmaine o seguiu, sacudindo a cabeça. No patamar principal, a meio caminho do térreo, todos na mansão pareciam reunidos, inclusive algumas pessoas que Charmaine não vira antes, com um Calcifer saltitando aqui e ali entre elas. Até mesmo o rei estava ali, carregando desamparada. A princesa Hilda empurrou para o lado uma jovem gorda que segurava Morgan e soluçava, e apertou a mão de Charmaine. Minha querida senhorita Charm, muitíssimo obrigada. Estamos em grande estado de pânico. Sam, vá e diga aos bombeiros que não precisamos das escadas e que certamente não precisamos de mangueiras. Charmaine mal podia ouvi-la. Desamparada, tinha visto Charmaine e prontamente saltou dos braços do rei, ganindo com um alívio histérico pelo fato de Charmaine estar em segurança. De algum modo, lá atrás, o cachorro de Jamal respondeu com uivos melancólicos. A babá gorda continuava a chorar. Morgan berrava ai, ai, e todos os outros tagarelavam. À distância, Faísca gritava. Eu não sou um menino mau! Eu estava com muito medo de verdade! Charmaine reduziu um pouco do ruído, pegando desamparada no colo. A princesa Hilda silenciou os remanescentes, batendo palmas e dizendo: De volta ao trabalho, todo mundo. Nancy, leve Morgan daqui antes que ele nos ensurdeça e a todos e explica que ele não vai ao telhado também. Sophie, querida, consegue silenciar Faísca? Todos se foram. Faísca recomeçou. Eu não vou, menino! E então parou, como se uma mão houvesse coberto sua boca. Quase imediatamente, Charmaine se viu descendo o restante dos degraus com o rei, a caminho da biblioteca com desamparada, em êxtase, tentando lamber o seu queixo. Fui transportado ao passado, observou o rei. Subi no telhado várias vezes quando era garoto, e isso sempre provocava um pânico tolo. Os bombeiros uma vez quase usaram a mangueira comigo por engano. Meninos são meninos, minha querida. Está pronta para se lançar ao trabalho ou quer se sentar e se recuperar um pouco? Não, estou bem, assegurou-lhe Charmaine. Hoje, ela se sentia completamente à vontade ao se acomodar em seu lugar na biblioteca, cercado pelo cheiro de livros antigos, com desamparada torrando a barriga no calor do braseiro, e o rei sentado à sua frente, investigando uma pilha irregular de diários velhos. O dia estava tão tranquilo que Charmaine quase esqueceu do feitiço de Faísca. Ela se concentrou em separar uma pilha úmida de velhas cartas. Eram todas de um príncipe de muito tempo atrás que estava criando cavalos e queria que a mãe persuadisse o rei a lhe dar mais dinheiro.
O príncipe estava justamente descrevendo de forma comovente as belezas do potro que sua melhor égua dera à luz, quando Charming ergueu os olhos e viu o demônio do fogo bruxuleando lentamente de um lado para o outro na biblioteca. O rei também levantou a cabeça. Bom dia, Calcifer, cumprimentou ele amavelmente. Precisa de alguma coisa? Só estão explorando, respondeu Calcifer em sua vozinha crepitante. Agora entendo porque o senhor não quer vender estes livros. De fato, disse o rei. Diga-me, os demônios do fogo leem muitos? Leem muito? Em geral não, replicou Calcifer. Sophie lê para mim com frequência. Gosto de histórias com enigmas, nas quais você tem de adivinhar quem é o assassino. O senhor tem alguma dessas aqui? Provavelmente não, respondeu o rei. Mas minha filha aprecia histórias de mistério também. Talvez você devesse perguntar a ela. Obrigado, farei isso, disse Calcifer e desapareceu. O rei sacudiu a cabeça e voltou aos seus diários, e como se Calcifer houvesse dado um empurrãozinho no feitiço de faísca, Charmaine instantaneamente percebeu que o diário pelo qual o rei passava os olhos brilhava em um tom de verde pálido. O mesmo acontecia com o primeiro item de sua própria pilha, que era um rolo de pergaminho bastante amassado, amarrado com uma fita dourada, fosca. Charmaine respirou fundo e perguntou: Alguma coisa interessante nesse diário, senhor? Bem, disse o rei. É bastante ruim, na verdade. Trata-se do diário de uma das damas de companhia da minha bisavó, cheio de fofocas. Agora mesmo ele está terrivelmente chocada porque a irmã do rei morreu ao dar à luz a um filho, e a parteira aparentemente matou o bebê. Disse que era roxo e que a assustou. Vão levar a pobre e tola alma a julgamento por assassinato. A mente de Charmaine voou para a imagem de si mesma e Peter procurando Lubbock na enciclopédia do tio-avô William. Suponho que ela tenha pensado que o bebê era um Lubbock, disse ela. Sim, muito supersticiosa e ignorante, observou o rei. Ninguém mais acredita em Lubbockins nos dias de hoje, e voltou à sua leitura. Charmaine perguntou-se se deveria dizer que aquela antiga parteira poderia estar com a razão. Os Lubbocks existiam. Porque também os Lubbockins existiam. Por que não também os Lubbockins? Mas Charmaine tinha certeza de que o rei não acreditaria nela, e então apenas fez uma anotação rapidamente. Em seguida apanhou o pergaminho amassado, mas antes de desenrolá-lo, ocorreu-lhe olhar ao longo da fileira de caixas onde colocar os documentos que já havia lido, para o caso de brilharem também. Apenas um brilhou, bem de leve. Quando Charminho puxou, descobriu que era a nota de cobrança do mago Mericot por fazer o telhado parecer de ouro. Era intrigante, e Charmaine anotou isso também, antes de finalmente desamarrar a fita dourada e fosca e abrir o pergaminho. Era uma árvore genealógica dos reis Alta Norlanda, bastante descuidada e apressada, como se fosse apenas o rascunho de uma cópia mais cuidadosa. Charmaine teve dificuldades para lê-la. Estava cheia de rasuras e pequenas setas, levando a acréscimos esboçados e círculos assimétricos, com observações dentro deles. Senhor, disse ela, pode explicar isso para mim? Vamos ver. O rei pegou o pergaminho e o abriu sobre a mesa. Ah, disse ele, temos a cópia final disso pendurada na sala do trono. Faz anos que eu não a olho devidamente, mas sei que é bem mais simples do que esta árvore genealógica. Só nome de governantes e com quem se casaram, coisas assim. Esta parece ter anotações feitas por várias pessoas, ao que parece. Veja, aqui está meu antepassado, Adolfus I. A anotação ao lado do nome dele foi feita numa caligrafia muito antiga. Diz que, abre aspas, ergueu muros para a cidade por causa do dom de elfo, fecha aspas. Não há muitos sinais desses muros hoje, não é mesmo? Mas dizem que a rua do aterro, ao lado do rio, é parte das antigas muralhas. Desculpe-me, senhor, interrompeu Charmaine. Mas o que é o dom de elfo? Não faço ideia, minha querida, disse o rei. Quisera eu saber. Diziam que trazia prosperidade e proteção ao reino. O que quer que fosse, mas parece que desapareceu há muito tempo. Isso é fascinante. O rei corria o dedo de uma anotação para outra. Aqui, ao lado da esposa do meu antepassado, diz. Era chamada mulher-elfo. Sempre me disseram que a rainha Matilda era apenas metade elfo, mas aqui está seu filho, Hans Nicholas,
descrito como criança-elfo, e talvez seja esse o motivo de ele nunca ter chegado a rei. Ninguém confia de fato nos elfos. Um grande erro, na minha opinião. Eles coroaram o filho de Hans Nicholas. Em seu lugar, uma pessoa muito maçante chamada Adolfo II, que nunca fez muita coisa. É o único rei neste pergaminho que não tem uma anotação ao lado do nome. Isso diz alguma coisa, mas seu filho... Aqui está ele, Hans Peter Adolphus. Este traz a seguinte anotação. Abre aspas, reafirmou a segurança do reino em parceria com o Dom de Elfo, fecha aspas. O que quer que isso signifique, minha querida, isso é muito interessante. Você poderia fazer uma boa cópia legível dos nomes de todas essas pessoas e das anotações ao lado deles? Pode deixar de fora primos e outros se não tiverem anotações. Você se importa? Em absoluto, senhor, respondeu Charmaine. Ela estivera se perguntando como poderia escrever tudo aquilo secretamente para Sophie e Faísca, e ali estava a resposta. Passou o resto do dia fazendo 2 cópias do pergaminho. Uma era um confuso primeiro rascunho, para o qual constantemente tinha de perguntar ao rei sobre esta ou aquela anotação, e a segunda cópia era, em sua melhor caligrafia, para o rei. Ficou tão interessada no documento quanto o rei, porque o sobrinho de Hans Peter III se dedicara ao banditismo nos morros, o que fez da rainha Gertrude. O que fez da rainha Gertrude uma feiticeira a ser temida, e porque sua filha, a princesa Isola, estava assinalada como amante do Homem Azul. O rei não sabia responder a essas perguntas, mas disse que tinha uma boa ideia do porquê de o príncipe Nicholas Adolphus estar rotulado como beberrão. Por acaso Charmaine havia visto a anotação que dizia que o pai do príncipe, Peter Hans IV, era chamado de tirano sombrio e ainda por cima mago? Alguns de meus antepassados não eram pessoas boas, disse ele. Aposto que este maltratou o pobre Nicholas horrivelmente. Dizem que é isso que pode acontecer quando o sangue de elfo azeda, mas acho simplesmente que as pessoas são assim de verdade. Já bem avançado o dia quando Charmaine estava perto do fim do pergaminho, em que quase todo o regente parecia chamar-se Adolphus ou Adolphus Nicholas ou Ludwig Adolphus. Ela ficou fascinada ao encontrar uma princesa Moina, que se casara com um grande lorde de Estrangia, mas morreu dando à luz a um abominável Lubbock. Charmaine tinha certeza de que Moina era aquela do diário da dama de companhia. Charmaine tinha certeza de que Moina era aquela do diário da dama de companhia. Parecia que alguém havia acreditado na história da parteira. Charmaine decidiu não mencionar isso ao rei. 3 linhas abaixo deparou com o próprio rei. Abre aspas, perdido em meio aos seus livros, fecha aspas, e a princesa Hilda, abre aspas, que recusou o casamento com um rei, 3 lords e um mago, fecha aspas. Eles estavam um tanto espremidos de um lado para abrir espaço aos descendentes do tio do rei, Nicholas Peter, que parecia ter tido muitos filhos. Os filhos desses filhos enchiam toda a fileira de baixo. Como era possível eles se lembrarem de quem era quem? Charmaine se perguntou. Metade das meninas se chamava Matilde e a outra metade Isola, enquanto os garotos eram em sua maioria Hans ou Hans Adolphus. Só era possível distingui-los pelas minúsculas anotações, referindo-se a um Hans como um grande idiota, morreu afogado, e outro morto por acidente, e outro ainda morto no exterior. As mulheres eram piores. Uma Matilda era uma garota orgulhosa e enfadonha. A outra deveria ter ser temida como A.R. Gertrude, e outra terceira de natureza nada boa. As Isolas eram todas ou corruptas ou de modos perversos. O herdeiro do rei Ludwig Nicholas destacava-se entre o que Charmaine estava começando a ver como uma família verdadeiramente pavorosa, por não ter qualquer nota ao seu lado, como o insípido Adolfo de tanto tempo atrás. Ela copiou tudo, nomes, anotações, tudo. No fim da tarde, seu dedo indicador direito estava totalmente anestesiado e azul de tinta. Obrigado, minha querida, disse o rei, quando Charmaine
Entregou a cópia boa. Ele começou a lê-la tão avidamente que Charmaine pôde facilmente reunir sua cópia apressada e suas outras anotações e metê-las nos bolsos sem que o rei visse. Quando ela se levantou, o rei ergueu os olhos para dizer: Espero que me perdoe, minha querida. Não vou precisar de você nos próximos dias. A princesa insiste para que eu saia da biblioteca e banque o anfitrião para o jovem príncipe Ludwig este fim de semana. Ela não é muito hábil com visitantes do sexo masculino, você sabe, mas eu a verei novamente na segunda-feira, espero. Sim, pode deixar, disse Charmaine. Ela recolheu desamparada que veio da cozinha, marchando lentamente em sua direção, e seguiu para a porta da frente, perguntando-se o que fazer com sua cópia do pergaminho. Não tinha muita certeza se confiava em Faísca. Seria possível confiar em alguém que parecia um garotinho, mas que obviamente não era isso? E ainda viu que Peter contara que o tio-avô William dissera sobre sobre demônios do fogo. Dá para confiar em alguém assim tão perigoso? Pensou ela, prosseguindo, infeliz. Então viu-se cara a cara com Sophie. Como foi? Perguntou. Encontrou alguma coisa? Perguntou Sophie, sorrindo. Era um sorriso tão amigável que Charmaine decidiu que podia confiar em Sophie. Assim esperava. Tem algumas coisas, disse, puxando os papéis dos bolsos. Sophie pegou-os ainda mais ávida e agradecida do que o rei ao pegar a sua cópia. Maravilhoso, disse ela. Isso deve pelo menos nos dar uma pista. Estamos totalmente sem saber de nada no momento. Quer dizer, Faísca, diz que feitiços de adivinhação simplesmente não parecem funcionar aqui. E isso é estranho, porque eu não creio que nem o rei nem a princesa façam magia. Você não acha? O suficiente para bloquear um feitiço de adivinhação, quero dizer. Não, disse Charmaine, mas muitos dos antepassados deles faziam. E há mais em relação ao rei do que os olhos podem ver. Você está certa, disse Sophie. Você pode ficar e examinar essas anotações conosco? Posso responder às suas perguntas na segunda, disse-lhe Charmaine. Tenho de ir ver meu pai antes que a padaria dele feche. Capítulo 11, no qual Charmaine se ajoelha em um bolo. A loja estava fechada quando Charmaine chegou, mas ela pôde ver indistintamente pela vidraça alguém se movendo lá dentro, limpando. Charmaine bateu a porta e, quando isso não surtiu efeito, encostou o rosto na vidraça e gritou: Ei, me deixe entrar! A pessoa lá dentro, por fim, se dirigiu à porta, arrastando os pés e abriu o suficiente para colocar a cara no vão. Vinha a ser um aprendiz mais ou menos da idade de Peter e que Charmaine nunca vira. Estamos fechados, ele avisou. Seus olhos pousaram em Desamparada no colo de Charmaine. A porta aberta deixou passar uma rajada de aromas frescos de rosca doce, e Desamparada enfiou o nariz ali, farejando, extasiada. E não permitimos a entrada de cães. Preciso ver meu pai, disse Charmaine. Você não pode ver ninguém, disse o aprendiz. A sala dos fornos ainda está em atividade. Meu pai é o Sr. Baker, disse-lhe Charmaine. E eu sei que ele me receberá. Deixe-me entrar. Como vou saber que está falando a verdade? Perguntou desconfiado o aprendiz. Isso pode custar o meu emprego. Charmaine sabia que esse era o tipo de ocasião em que precisava ser educada e diplomática, mas perdeu a paciência exatamente como acontecera com os Gobolds. Ah, seu garoto tolo! Ela o interrompeu. Se meu pai soubesse que você não quer me deixar entrar, ele o demitiria na mesma hora. Vá buscá-lo se não acredita em mim. Insolente, disse o aprendiz, mas recuou, afastando-se da porta, dizendo: Entre então, mas deixe o cachorro do lado de fora, entendeu? Não, não deixo, insistiu Charmaine. Ela pode ser roubada. Trata-se de uma cadelinha mágica altamente valiosa. Fique sabendo, e até mesmo o rei lhe permite a entrada. Se ele pode, então você também pode. O aprendiz a olhou com desdém. Diga isso ao Lubbock nas colinas, disse ele. As coisas poderiam ter ficado muito complicadas se Belle, uma das senhoras que servia na loja, não tivesse entrado pela porta da sala do forno naquele momento. Ela estava amarrando o lenço e dizendo: Estou indo embora agora, Timmy. Não se esqueça de lavar todo o... Quando viu Charmaine. Ah, olá, Charmaine. Você veio ver o seu pai, não é? Olá, Belle. Vim, sim, disse Charmaine.
Mas ele não quer me deixar entrar com Desamparada. Belle olhou para a Desamparada. Seu rosto dissolveu-se em um sorriso. Que coisinha mais doce! Mas você sabe que o que o seu pai pensa de cachorros entrando aqui. Melhor deixá-la na loja para que Tim cuide dela. Você vai tomar conta dela, não vai, Tim? O aprendiz deu um resmungo e olhou furioso para Charmaine. Mas eu estou avisando, Tim. Mas já vou avisando, Charmaine, prosseguiu Belle, em sua habitual tagarelice, que eles estão muito ocupados lá atrás. Temos a encomenda de um bolo especial, assim você não vai ficar muito tempo, não é? Deixe seu cachorrinho aqui e ele vai ficar em segurança. E Tim, quero aquelas prateleiras devidamente limpas dessa vez, ou vou ter algo a lhe dizer amanhã. Boa noite. Belle saiu da loja e Charmaine passou por ela. Entrando, Charmaine de fato pensou em seguir para a sala do forno com Desamparada, mas sabia que o histórico da cachorrinha com comida não era nada bom. Assim, pousou Desamparada ao lado do balcão, dirigiu a Timmy um frio aceno de cabeça. Ele vai me odiar pro resto da vida, pensou, e seguiu resoluta e sozinha pelas caixas de vidro vazias, as frias prateleiras de mármore e os grupos de mesas e cadeiras brancas nas quais os cidadãos da Alta Norlanda costumavam sentar-se para tomar café com bolos deliciosos. Desamparado deixou escapar um ganido desesperado quando Charmaine abriu a porta da sala do forno, mas Charmaine endureceu o coração e fechou a porta atrás de si. Lá dentro estava tão agitado quanto uma colmeia, e quente como um país tropical, e cheio de aromas que certamente teriam enlouquecido Desamparada de gula. Havia o cheiro de massa crua e de massa assando, o aroma doce de pãezinhos, tortinhas e waffles, sobreposto por odores saborosos de pastéis e quiches, que por sua vez eram todos sobrepostos por cheiros fortes de cremes e coberturas para o imenso bolo de muitas camadas que várias pessoas estavam decorando sobre a mesa perto da porta. Água de rosas, pensou Charmaine, inspirando aqueles aromas. Limão, morango, amêndoas do sul de Ingary, cerejas e pêssegos. O Sr. Baker, em passadas largas, ia de funcionário em funcionário, instruindo, incentivando e inspecionando. Jake, você precisa fazer força para sovar essa massa. Charmaine ouviu-o dizer ao entrar. E um instante depois, e você? Mão leve nessa massa, Nancy. Não a soque, ou vai ficar parecendo pedra. Um momento depois, ele se dirigiu aos fornos, na outra extremidade, dizendo ao jovem que trabalhava lá que fora no usar, e aonde ele fosse obtinha atenção e obediência imediata. Seu pai, Charmaine sabia, era um rei em sua padaria. Mais rei do que o próprio rei na mansão real, ela pensou. O chapéu branco pousava em sua cabeça como uma coroa, e caía-lhe bem, pensou Charmaine. Seu rosto era fino e o cabelo louro avermelhado, assim como o dela, embora fosse mais sardento. Ela o seguiu até perto dos fogões, onde ele provava um saboroso recheio de carne e dizia à garota que o preparava, que estava temperado demais. Mas está gostoso, protestou a garota. Pode ser, disse o Sr. Baker, mas existe um mundo de diferença entre estar gostoso e estar perfeito, Lorna. Vá ajudá-los com o bolo, ou eles vão levar a noite toda, e eu vou tentar recuperar este recheio. Ele tirou a panela do fogo enquanto Lorna se afastava, apressada, parecendo muitíssimo aliviada. Ele se virou com a panela e viu Charmaine. Olá, querida. Eu não estava esperando você. Uma leve dúvida lhe sobreveio. Foi sua mãe quem a mandou? Não, disse Charmaine. Eu vim sozinha. Estou cuidando da casa do tio avô William. Lembra-se? Ah, está mesmo, disse o pai. O que posso fazer por você? Ah, murmurou Charmaine. Era difícil falar agora que fora lembrada de quanto seu pai era um expert no que fazia. Só um instante, pediu ele, e virou-se para esquadrinhar fileiras de ervas e temperos em pó em uma prateleira perto dos fogões. Selecionou um frasco, destampou e polvilhou um pouquinho na panela. Misturou, provou e fez um gesto afirmativo com a cabeça. Agora está bom, disse, pondo a panela para esfriar. Então olhou interrogativamente para Charmaine. Eu não sei cozinhar, papai, ela declarou. E a comida à noite vem crua na casa do tio avô William. Por acaso você não tem instruções por escrito, tem? Para aprendizes ou algo assim? O Sr. Baker levou a mão muito limpa ao queixo sardento, pensando.
Eu sempre disse à sua mãe que você precisava saber algumas dessas coisas, contou ele. Respeitável ou não. Vamos ver. A maior parte do que eu tenho será um pouco avançado para você. Patisserie e molhos gourmet e tal. Atualmente espero que meus aprendizes já cheguem sabendo o básico, mas acho que talvez ainda tenha algumas anotações elementares e simples de quando comecei. Vamos ver, está bem? Ele a conduziu até a parede oposta, atravessando a sala dos fornos entre a multidão de cozinheiros ocupados. Havia ali algumas prateleiras que pareciam prestes a desabar, com pilhas desordenadas de cadernos, pedaços de papel com manchas de geleia e grossas pastas cobertas por impressões digitais marcadas na farinha. Espere um pouco, disse o Sr. Baker, fazendo uma pausa diante da mesa de sobras ao lado dessas prateleiras. É melhor eu lhe dar alguma comida para levar enquanto você lê sobre o assunto, não é? Charmaine conhecia muito bem essa mesa. Desamparada teria adorado. Ali havia alguns itens que não tinham ficado perfeitos. Tortas quebradas, pãezinhos tortos e pastéis fechados. Ao lado de todos os itens da padaria que não tinham sido vendidos naquele dia, os funcionários tinham permissão para levá-los para casa se quisessem. O Sr. Baker pegou uma das sacolas que os funcionários usavam e começou a enchê-la rapidamente. Um bolo de creme inteiro foi colocado no fundo, seguido por uma camada de pastéis. Depois, pãezinhos, roscas doces e, finalmente, uma grande quiche de queijo. Ele deixou a volumosa sacola sobre a mesa enquanto esquadrinhava as prateleiras. Aqui está, disse, puxando um caderno marrom molenga, escurecido com gordura velha. Eu sabia que ainda tinha. Eu sabia que ainda o tinha. Isso foi de quando comecei, ainda rapazinho, no restaurante na praça do mercado. Eu era então tão ignorante quanto você, portanto deve ser exatamente o que você precisa. Quer os feitiços que acompanham as receitas? Feitiços? Exclamou Charmaine. Mas papai, Charmaine nunca tinha visto o Sr. Baker com uma expressão tão culpada. Suas sardas, por um momento, desapareceram na vermelhidão. Eu sei, Charmaine. Sua mãe teria 70 ataques. Ela insiste que a magia é coisa reles e vulgar, mas eu nasci um praticante de magia e não posso evitar, não quando estou cozinhando. Usamos a magia o tempo todo aqui na padaria. Seja uma garota boazinha e não deixe sua mãe saber disso, por favor. Ele puxou um caderninho fino amarelo da prateleira e o agitou no ar, melancólico. Estes aqui são feitiços simples que funcionam. Você os quer? Sim, por favor, respondeu Charmaine. E é óbvio que eu não vou dizer nenhuma palavra para a mamãe. Eu sei como ela é, tanto quanto você. Boa menina, disse o Sr. Baker. Ele rapidamente enfiou os dois cadernos na sacola, ao lado da quiche de queijo e entregou a sacola a Charmaine. Eles trocaram um sorriso de conspiradores. Boas refeições, desejou o Sr. Baker, e boa sorte. Para o senhor também, replicou Charmaine. E obrigada. Obrigada, papai. Ela se esticou e o beijou na bochecha saradenta, suja de farinha, logo abaixo do chapéu de cozinheiro, e então saiu da sala dos fornos. Sua sortuda! Gritou Lorna quando Charmaine abria a porta. Eu estava de olho naquele bolo de creme que ele lhe deu. Eram dois, respondeu Charmaine sobre o ombro, passando a padaria. Lá, para sua surpresa, encontrou Timmy, sentada num balcão de vidro e mármore com Desamparada nos braços. Ele explicou na defensiva. Ela ficou aborrecida de verdade quando você a deixou. Começou a uivar feito louca. Talvez não sejamos amigos para a vida inteira, afinal, pensou Charmaine quando Desamparada saltou do colo de Timmy, ganindo de felicidade. Ela começou a dançar em torno dos tornozelos de Charmaine e fez tanto barulho que Charmaine evidentemente não ouviu. Charmaine lhe agradecer. Ela fez questão de lhe dirigir um grande sorriso e um aceno com a cabeça ao sair para a rua, com Desamparada saltitando e guinchando aos seus pés. A padaria ficava do lado oposto àquele em que o rio e o aterro atravessavam a cidade. Charmaine poderia ter cortado o caminho até lá, mas era mais rápido, com Desamparada tendo de andar, pois Charmaine estava carregando a volumosa sacola. Seguir pela rua alta, que, embora fosse uma das principais ruas, estava longe de parecer isso. Era uma rua sinuosa e estreita, sem calçadas, mas as lojas de ambos os lados estavam entre as melhores. Charmaine seguia lentamente, olhando as lojas para dar tempo de Desamparada acompanhar, esquivando-se de fregueses tardios e gente passeando antes do jantar, e pensando. Seus pensamentos estavam divididos entre a satisfação
Peter agora não tem desculpa para fazer nenhuma comida horrível, e a perplexidade. Papai é um praticante de magia, sempre foi. Até então, Charmaine sentira um bocado de culpa pela maneira como havia experimentado com o livro de palimpsesto, mas agora percebeu que isso havia acabado. Acho que posso ter herdado a magia do papai. Ah, que maravilha! Então eu sei que posso fazer feitiços, mas por que papai sempre faz o que a mamãe diz? Ele insiste que eu seja respeitável tanto quanto ela. Francamente, paz. Charmaine descobriu que no fim das contas estava muito feliz com isso. De repente ouviu-se um tremendo tropel de cavalos aproximando-se por trás dela, misturado a estrépitos e gritos graves de abram um caminho, abram um caminho. Charmaine olhou à sua volta e viu cavaleiros de uniforme tomando a rua, aproximando-se tão rápido que já estava quase em cima dela. Os pedestres espremiam-se contra as lojas e paredes de ambos os lados da rua. Ao fazer meia volta para pegar Desamparada, Charmaine tropeçou na soleira de uma porta e caiu meio ajoelhada em cima da sacola de comida, mas conseguiu pegar Desamparada sem deixar cair a sacola. Segurando a cachorrinha e a sacola nos braços, ela recuou até a parede mais próxima, enquanto patas de cavalos e pés humanos em estribos avançavam pesadamente diante de seu nariz. Eles foram seguidos por uma série de cavalos galopantes, animais pretos e brilhantes presos em longos tirantes de couro, com um chicote estalando em seus flancos. Em seguida, uma grande carruagem colorida passou trovejando, cintilando com ouro, vidro e escudos pintados, com dois homens de chapéu, de plumas, balançando-se na traseira dele. Esta foi seguida ainda por mais homens uniformizados montados em cavalos, galopando com um ruído ensurdecedor. Então se foram descendo a rua e desaparecendo na curva seguinte. Desamparada choramingava, Charmaine desabou contra a parede. O que foi aquilo? Perguntou a pessoa que se exprimia à parede ao seu lado. Aquilo, disse a mulher, era o príncipe da coroa, Ludwig, a caminho de sua visita ao rei, suponho. Era uma mulher clara e de aparência ligeiramente severa, que fazia com que Charmaine lembrasse um pouco de Sophie Pendragon. Segurava um garotinho que teria lembrado Morgan a Charmaine, não fosse o fato de não estar fazendo nenhum barulho. Ele parecia branco de susto, exatamente como Charmaine se sentia. Ele não devia seguir com tanta velocidade por uma rua estreita como esta, disse Charmaine, zangada. Alguém poderia ter se machucado? Ela olhou a sacola e viu que o flan se partira ao meio e se dobrara, o que a deixou ainda mais furiosa. Por que ele não foi pelo aterro, onde é o caminho mais largo? Perguntou. Ele não se importa? Não muito, respondeu a mulher. Então estremeço só de pensar como vai ser quando for rei, exclamou Charmaine. Vai ser horrível. A mulher lhe dirigiu um olhar estranho e significativo. Eu não ouvi dizer isso, afirmou ela. Por quê? Indagou Charmaine. Ludwig não gosta de críticas, disse a mulher. Ele tem Lubokins para reforçar suas opiniões. Lubokins, ouviu, garota? Vamos torcer para que eu tenha sido a única que ouviu o que você disse. Então ergueu o garotinho nos braços e se afastou. Charmaine pensou naquilo enquanto atravessava a cidade, com Desamparado debaixo de um braço e a sacola pesando do outro. Viu-se torcendo para que seu rei, Radolfus X, continuasse vivo por muito tempo. Ou teria de começar uma revolução, ela pensou. Meu Deus, hoje o caminho para a casa do tio-avô William parece muito longo. Por fim ela chegou e, agradecida, pousou desamparada no caminho do jardim. Ao entrar, encontrou Peter na cozinha, sentado em uma das 10 sacolas de roupa suja, olhando desalentado para um grande naco de carne vermelha sobre a mesa. Ao lado dele havia 3 cebolas e 2 cenouras. Não sei como cozinhar isso. Não sei como cozinhar isto, disse ele. Não precisa, replicou Charmaine, descarregando a sacola sobre a mesa. Fui ver meu pai esta tarde. E aqui, ela acrescentou, pegando os 2 cadernos. Estão as receitas e os feitiços que as acompanham. Ambos os cadernos estavam em péssimas condições por causa da quiche. Charmaine os limpou na saia e os entregou a Peter, que se animou intensamente e levantou-se de um pulo da sacola de roupa suja. Isso é muito útil, disse ele. Uma sacola de comida é ainda melhor. Charmaine desembrulhou a quiche dobrada, os pastéis quebrados e os pãezinhos amassados,
O bolo de creme no fundo tinha uma marca na forma de joelho e o recheio havia vazado em alguns pastéis. Isso a deixou furiosa com o príncipe Ludwig outra vez. Ela contou todo o episódio a Peter enquanto tentava rearrumar os pastéis. Minha mãe diz que ele tem o potencial de um verdadeiro tirano, disse Peter, um pouco ausente, pois estava folheando os cadernos. Ela diz que é por isso que deixou o país. Esses feitiços devem ser feitos enquanto prepara comida, antes ou depois. Você sabe? Papai não disse. Você vai ter de descobrir, disse Charmaine, e se dirigiu ao estúdio do tio-avô William, em busca de um livro relaxante para ler. A varinha de 12 ramos era interessante, mas lhe dava a impressão de que sua mente se havia partido em 1000 pedaços. Cada galho da varinha tinha mais 12 galhos saindo dele, e 12 mais de cada um desses. Mais um pouco e eu me transformaria em uma árvore, pensou Charmaine, enquanto examinava as prateleiras. Escolheu um livro intitulado A Jornada do Mágico, que ela esperava fosse uma narrativa de aventura, e era, de certa forma, mas Charmaine logo percebeu que também era um relato passo a passo de como um mágico aprendera suas habilidades. Isso a fez pensar novamente em como o pai viera a ser um praticante de magia. E eu sei que herdei esse dom, ela pensou. Aprendi a voar e consertei os canos do banheiro, tudo muito rápido. Mas preciso aprender a fazer isso suave e silenciosamente em vez de gritar e intimidar as coisas. Ela ainda estava sentada, ponderando a questão, quando Peter gritou, chamando-a para comer. Usei os feitiços, disse ele, muito orgulhoso de si mesmo. Havia aquecido os pastéis e preparado uma mistura verdadeiramente saborosa com as cebolas e as cenouras. E, acrescentou ele, estou muito cansado após um dia explorar. Após um dia explorando? Procurando ouro? Perguntou Charmaine. É a coisa natural a fazer, respondeu Peter. Sabemos que está em algum lugar desta casa, mas o que encontrei foi o lugar onde vivem os kobolds. É como uma imensa caverna, e estavam todos lá fazendo coisas, relógios, cuco, na maioria, mas alguns faziam bolhas de chá, e outros construíam algo semelhante a um sofá perto da entrada. Eu não falei com eles. Não sabia se estavam no passado ou no presente, portanto apenas sorri e observei. Não queria que ficassem zangados de novo. O que você fez hoje? Ah, céus! Exclamou Charmaine. Foi um dia e tanto. Começou com faísca subindo no telhado. Eu fiquei apavorada. E ela lhe contou todo o resto. Peter franziu a testa. Esse faísca, disse ele. E essa Sophie? Você tem certeza de que eles não estão tramando alguma coisa sinistra? O mago Norland disse que demônios do fogo são seres perigosos. Você sabe. Pensei nisso, admitiu Charmaine. Mas acho que está tudo certo com eles. Parece mesmo que a princesa Hilda os chamou para ajudar. Quisera eu saber como encontrar o que o rei está procurando. Ele ficou tão animado quando encontrei aquela árvore genealógica. Você sabia que o príncipe Ludwig tinha 8 primos em segundo grau, a maioria chamada Hans e Isola, e quase todos tiveram mortes terríveis? Porque eram todos boas piscas, retrucou Peter. Minha mãe conta que Hans o Cruel foi envenenado por Isola, a assassina, que por sua vez foi morta por Hans o Bêbado quando ele estava embriagado. Então esse Hans caiu da escada e quebrou o pescoço. Sua irmã Isola foi enforcada em Estrangia por tentar matar o Lorde com quem se casou por lá. De quantos eu já dei conta? 5, disse Charmaine, fascinada. Faltam 3. São 2 Matildas e outro Hans, disse Peter. Esse era Hans Nicholas, e eu não sei como ele morreu, exceto que estava no exterior quando isso aconteceu. Uma das Matildas morreu queimada quando sua mansão pegou fogo e dizem que a outra é uma bruxa tão perigosa que o príncipe Ludwig a mantém encarcerada em um sótão no Castle Joy. Ninguém ousa se aproximar dela, nem mesmo o príncipe Ludwig. Ela mata as pessoas só com um olhar. Fiz bem em ter dado aquele pedaço de carne à desamparada? Provavelmente, disse Charmaine. Se ela não engasgou, como é que você sabe tudo sobre esses primos? Eu nunca tinha ouvido falar deles até hoje. É porque venho de Montalbino, explicou Peter. Todo mundo na minha escola sabe tudo sobre os 8 primos maus da Alta Norlanda, mas suponho que neste país nem o rei nem o príncipe Ludwig queriam que se espalhasse, queiram que se espalhe, que seus parentes são tão perversos. Dizem que o príncipe Ludwig é tão ruim quanto os outros.
E nosso país é um lugar tão bom de verdade, protestou Charmaine. Ela sentia-se triste com o fato de que a Alta Norlanda tivesse dado à luz 8 pessoas tão terríveis. Parecia cruel com o rei também.